Todas bem-vindas, todos bem-vindos, boa tarde. Vamos dar continuidade a esta nossa jornada, né, com este projeto de extensão, que tem por título Psicologia e Questões Sociais Contemporâneas. E ao longo dos últimos meses, a gente vem tratando aí de questões que nos tocam, né, e que estão aí no nosso cotidiano, demandando, né, discussões e debates. Hoje, especialmente, nós iremos falar sobre saúde do trabalhador e a história do modelo operário italiano. Este projeto, como um todo, né, ele resulta da parceria entre três instituições, a Universidade Federal de Alagoas, em que estão participando as professoras Adélia Oliveira e a professora Paula Miura, a UNIT aqui de Alagoas, do qual eu faço parte, e também a professora Stephanie Silva, eu sou o professor Juliano Bastos, e também o Trampos da USP, né, que é um grupo de pesquisa, na qual nós temos aí a participação da professora Flávia Shoa de Oliveira. Eu vou passar a palavra, então, para a Flávia, que irá apresentar nossa primeira convidada, e depois nós daremos sequência ao evento. Pessoal, boa tarde. Como o Juliano já falou, bem-vindas e bem-vindos. Estamos em mais um encontro aqui para discutir essas temáticas que são de interesse aí de muita gente, principalmente dos psicólogos e psicólogas em formação. Hoje a gente vai, como o Juliano já falou, falar muito sobre saúde do trabalhador, a experiência prática da psicologia dentro desse campo, e também falar um pouco da história do modelo operário italiano. Acho que vai ser... Eu estou animadíssima aqui, estou muito feliz de receber tanto a professora Maristela quanto a professora Eliana, e hoje vou fazer só uma apresentação breve delas, para depois passar a vez da fala da professora Maristela e depois da professora Eliana. Bom, professora Maristela, obrigada por estar aqui com a gente. A professora, ela é professora do Instituto de Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia, doutora também em Psicologia Social pela Universidade de São Paulo, e é psicóloga também de formação e mestra pela Federal de Uberlândia, vai estar aqui fazendo essa primeira fala com a gente. Logo depois a gente vai ter a fala da professora Eliana, que é psicóloga, é especialista em saúde do trabalhador pela Fiocruz, é também mestre em psicologia da saúde e é docente do curso de saúde mental relacionado ao trabalho no Instituto SEDES, né? É uma interlocutora de saúde do trabalhador no ABC Paulista, né? Pela Secretaria de Saúde. Caso vocês queiram complementar também, convidadas, essa breve apresentação que eu fiz, por favor, fiquem à vontade. Maristela, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Acho que agora a fala fica com você. Fique à vontade para fazer essa primeira fala. Tá. Bom, eu inicio agradecendo a Flávia e ao Juliano pelo convite para conversar com vocês aqui hoje. Também estou bastante feliz, bastante animada. Boa tarde a todas e todos que estão aí, né, nos assistindo. E fiquei feliz com esse convite porque falar sobre o modelo operário italiano é falar sobre algo que é extremamente relevante para o campo saúde do trabalhador e, a meu ver, também para a psicologia social do trabalho, que são as duas grandes referências teórico-metodológicas com as quais eu trabalho. Agora, embora a temática do evento seja a história do modelo operário italiano, ou MOI, como também é conhecido, eu não vou fazer assim, uma fala estritamente teórica e histórica, né, já que isso vocês encontram já fartamente documentado na literatura. E aí eu optei por organizar a minha fala a partir da minha história com o modelo operário, e nesse processo eu vou apresentar alguns elementos teóricos, né, históricos, e darei também indicações sobre onde vocês podem encontrá-los de forma mais sistematizada. E por fim eu vou falar um pouco também sobre o panorama atual em relação a essa temática. Então, meus primeiros contatos com o que havia sido produzido pelo movimento operário italiano, né, então vocês vão ver modelo operário italiano, movimento operário italiano, MOI, é tudo a mesma coisa.
Mas meus primeiros contatos com essa questão foram nas aulas do professor Lacaz, na Unifesp, numa disciplina isolada que eu fiz no primeiro ano do doutorado na USP, sob a supervisão da professora Aline Sato. Na época, eu consegui comprar o livro Ambiente de Trabalho, A Luta dos Trabalhadores pela Saúde, não sei se vocês conseguem vê-lo aqui, e foi super difícil, custei muito a achar, porque estava esgotado já. E uma boa notícia que eu já conto aqui para vocês é que em julho desse ano foi lançada uma edição revista e ampliada dessa obra, também pela editora Citec, que era responsável pela edição anterior, e agora vocês conseguem todo mundo acessar esse material. Mas esse livro, ele é a tradução para o português da chamada dispensa ou cartilha, que é um manual com finalidade de treinamento que foi publicado pelo Ibarra Odoni e pelos seus colaboradores na década de 70, com o objetivo de apresentar e discutir os achados que o grupo de trabalho deles, né, tinha sobre o que ficou conhecido como os 4 grupos de fatores de risco para a nocividade do trabalho. E a forma que eles encontraram inicialmente de identificar os riscos nos ambientes de trabalho foi através da confecção do que eles chamavam de mapas brutos, que eram desenhos feitos à mão pelos trabalhadores, pelos operários, com o objetivo de representar graficamente os ambientes de trabalho e os riscos que existiam ali. Essa estratégia, que foi muito original em termos de representação dos riscos, influenciou a gente aqui no Brasil de tal maneira que foi, inclusive, incorporada na legislação brasileira através da obrigatoriedade de representação dos chamados mapas de risco pelas empresas. No entanto, houve uma perda na passagem da experiência daqueles operários italianos, lá nas décadas de 60 e 70, para essa institucionalização legal que ocorreu aqui no Brasil na década de 90. A proposta inicial, que tinha sido colocada pelo Odoni, pelo grupo de trabalho dele, era que os próprios trabalhadores identificassem os riscos presentes nos ambientes de trabalho deles e pudessem, assim, então, intervir de uma forma ativa para a eliminação desses riscos. E aqui no Brasil, os mapas de risco, ao contrário, eles devem ser elaborados pela CIPA, né, pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é uma comissão de empregados, ou seja, já não atinge o conjunto dos trabalhadores. Mas na prática isso é ainda pior, porque muitas empresas acabam contratando consultorias externas que confeccionam esse documento e ele acaba ficando guardado para ser apresentado em eventuais fiscalizações, mas não ajuda em nada na transformação dos ambientes de trabalho com vistas à eliminação dos riscos, que era a proposta original lá da Itália. E vejam que eu estou falando sobre eliminação e não redução dos riscos. Essa também é uma outra diferença importante entre o que foi estabelecido, definido lá no modelo operário e depois o que acabou se institucionalizando para a gente aqui no Brasil. Um dos lemas do movimento operário italiano era a não monetização do risco. O que isso significa? Que os riscos simplesmente deveriam deixar de existir e não haver uma compensação financeira sobre eles. Aqui no Brasil, nós ficamos, infelizmente, com essa segunda opção, da monetização, né, da compensação financeira. A legislação trabalhista prevê um adicional por insalubridade, o adicional de periculosidade, o que pode ser interpretado como um tipo de tolerância assumido para com o risco, né? E, infelizmente, muitos trabalhadores acham que isso se constitui, inclusive, como uma vantagem. Eu ouvi uma vez de uma procuradora do Ministério Público do Trabalho que ela e a equipe foram hostilizados por trabalhadores de uma empresa quando eles faziam uma fiscalização e propunham um termo de ajustamento de conduta para correção, né, dos aspectos que representavam riscos laborais, porque os trabalhadores temiam perder esses adicionais caso os riscos fossem eliminados. Bom, esse material que eu mostrei, né, o ambiente de trabalho, a luta dos trabalhadores pela saúde, foi elaborado a partir do que, né, aquele grupo de trabalho que eu mencionei, que atuava junto com o Odoni, do que eles configuraram como uma comunidade científica ampliada. Né? Essa era uma característica importante também do modelo operário, que era o reconhecimento do saber e da validade desse saber dos operários. Ao contrário do que impera nas relações de trabalho do sistema capitalista, né, que desde o Taylor já considerava que o trabalhador não possuía conhecimentos relevantes e que seu trabalho deveria ser planejado por terceiros, no MOI assumia-se o protagonismo dessa classe.
E assim se deslocava o poder com que os especialistas, tanto em trabalho quanto em saúde, eram investidos. E se buscava a participação ativa de todos os envolvidos naquela situação de trabalho para produzir reflexões sobre ela e assim poder propor as mudanças necessárias. Então, um outro tema importante desse modelo era que a saúde não se vende nem se delega. Um outro material significativo que eu tive contato na época, nós estamos falando de 2011, foi a obra Experiência Operária, Consciência de Classe e Psicologia do Trabalho. Vou mostrar aqui também. Na época, eu consegui pela internet só essa versão em italiano, porque não tinha traduzido para o português. Aqui no Brasil, a versão mais utilizada era a tradução para o francês. E aí eu também já adianto uma outra boa notícia aqui, é que essa obra, Experiência Operária, foi traduzida para o português por um grupo de trabalho coordenado pela professora Deise Cunha, da UFMG, com a participação da professora Beth Antunes e do professor Francisco Antunes Lima, também da UFMG, e revisão do Fábio de Oliveira e da USP. E pelo que eu tenho acompanhado ali dos bastidores, essa obra está no forno e deve sair em breve. E especialmente esse livro, Experiência Operária, foi muito significativo para mim, porque eu estava na época do doutorado pesquisando a atuação, ou a falta dela, dos psicólogos organizacionais nas questões de saúde e adoecimento dos trabalhadores em decorrência do trabalho. Uma questão que aqui no Brasil não tem, de fato, uma tradição dentro das empresas, dentro das organizações, né? O que se tem são ações voltadas para a qualidade de vida no trabalho ou gestão do estresse, mas são perspectivas que focam em questões externas ao trabalho, ou que focam só na percepção dos trabalhadores sobre os aspectos negativos do trabalho, e não na nocividade laboral em si. E o que eu estava interessado em saber no doutorado era se era possível para os psicólogos que atuam em contextos de trabalho, dentro das empresas, realizar intervenções que eram de fato voltadas para a promoção de saúde e modificação dos aspectos adoecedores do trabalho. No Experiência Operária, eu encontrei a proposição de um papel para o psicólogo que até então era novo para mim. Os autores falavam de uma psicologia do trabalho escrita e de outra não escrita. A que estava escrita tomava os trabalhadores muitas vezes como um mero objeto das suas intervenções, visando uma adaptação do homem ao ambiente e não o contrário. E ignorava que os planejadores do trabalho, e aqui incluso os próprios psicólogos organizacionais, têm uma visão completamente diferente daquela dos executores do trabalho. Então, planejadores e executores pertencem a dois mundos distintos, não só em termos de visão e experiência concreta que eles possuem sobre a tarefa, mas também em relação à linguagem que eles se utilizam para se referir a essa tarefa. O Ivar Odoni apontava que essa psicologia do trabalho escrita utilizava, na época, as categorias da psicologia geral, porque ainda não tinha elementos próprios. A gente está falando aí década de 60, né? Início da década de 70. Então, os conceitos que eram desenvolvidos nessa psicologia, né, eles eram conceitos abstratos, eles não estavam validados pelo confronto com a realidade de trabalho. Já a psicologia do trabalho não escrita, informal, de certa forma, alimentava essa outra psicologia escrita a partir das suas premissas ocultas. Por exemplo, ao definir quem é um bom trabalhador e quem é um trabalhador ruim, ou ao se basear numa avaliação meritocrática ou nos pressupostos ideológicos que vão atribuir exclusivamente aos sujeitos o valor e o método pelo seu desempenho. Eu penso que essa modalidade de psicologia escrita e não escrita já é bem conhecida por todos nós. Já a psicologia que interessava a Odoni e os seus companheiros de trabalho era outra, uma que não focalizasse apenas nos fragmentos distorcidos do trabalho, como eles apontavam, mas que conhecesse a perspectiva dos trabalhadores em relação aos problemas que a organização do trabalho comporta. Então, dois aspectos que me interessaram particularmente, né, a partir dessas leituras iniciais que eu fiz, focavam no papel do psicólogo do trabalho. Quais eram esses aspectos? O primeiro, a ideia de que o psicólogo teria como papel a realização da interface de comunicação entre os demais atores envolvidos no processo de produção de conhecimento sobre o trabalho. Então, para eles, caberia aos psicólogos se reconhecerem como um dos componentes, entre os demais, dessa comunidade científica ampliada, que era formada pelos ditos especialistas, como médicos do trabalho, responsáveis pela segurança do trabalho, os próprios psicólogos, mas também por trabalhadores, por sindicalistas, por quem estava envolvido no cotidiano de trabalho. Né? Enfim, por todos que desejassem contribuir para o desenho de uma nova organização do trabalho.
E daí o Odoni e o seu grupo perceberam que os trabalhadores, quando apresentavam as suas queixas e sintomas para o médico, eles possuíam uma noção de fatores de risco, como gás, pó, ou os produtos que eles utilizavam no cotidiano de trabalho, ou sobre as posições em que eles passavam o trabalho, né, o dia do trabalho que produzia impactos específicos, e possuíam também uma noção sobre como os diferentes fatores de risco se articulavam entre si e se potencializavam. Mas na hora de comunicar isso para o médico, a linguagem ficava truncada, a comunicação ficava dificultada, porque o médico possuía uma outra linguagem, toda assentada em termos técnicos, diagnóstico, sintomatologia, prognóstico, propedêutica, né? E o médico não conhece jamais a complexidade e a variabilidade das situações do trabalho real. Então, o trabalhador quase sempre desconhece não só a terminologia utilizada pelo médico, como também não conhecia análise científica sobre os riscos presentes no trabalho. Então, quer dizer, duas visões, né, de locais, de lugares, de posições totalmente diferentes e duas linguagens também muito diferentes que dificultavam o processo de comunicação. E o Odoni entendia que essas duas visões e essas duas linguagens, se pudessem ser articuladas, poderiam construir uma avaliação de risco e de nocividade muito mais eficaz. E para ele, essa articulação seria intermediada pelo psicólogo do trabalho, porque seria esse profissional que teria as categorias analíticas e as possibilidades de intervenção para colocar em comunicação esses dois saberes. A ideia, então, esse era o primeiro aspecto que me interessava. Um segundo aspecto que me interessava em relação à atuação do psicólogo do trabalho, que estava ali prevista, né, nas produções do MOI, era de que esse trabalho do psicólogo estaria promovendo uma ampliação da consciência dos trabalhadores sobre o saber que eles possuem sobre o trabalho e sobre a própria realidade de trabalho. Nas palavras dos autores, o psicólogo ajudaria a conhecer o conteúdo da caixa preta dos trabalhadores. No entanto, Odoni ressaltava que esse profissional também deveria buscar conhecer o conteúdo da própria caixa negra, e isso é muito interessante. Ou seja, que nós, psicólogos, precisaríamos também ampliar a nossa própria consciência sobre o trabalho que nós fazemos e sobre as implicações desse trabalho, né? E aí, para mim, é inevitável pensar aqui na questão que o Paulo Freire já colocava, né? A quem eu sirvo com a minha ciência. Então, essas duas questões, né, esses dois papéis aí, para o psicólogo do trabalho, estavam relacionados com os três elementos principais de referência que o Odoni e os colaboradores dele colocavam como fundamentais para a psicologia do trabalho. Eram três elementos: a experiência operária, a consciência de classe e a psicologia do trabalho. Para eles, a experiência operária representaria um momento que alimenta a ampliação da consciência de classe e que a define. Caberia, então, redefinir a psicologia do trabalho, redimensionando-a a partir dessas outras duas categorias, ou seja, inventar uma psicologia do trabalho que atuasse a partir da experiência e do saber operário e da consciência de classe. Então, esses foram os aspectos que me encantaram e que eu desejava compreender como que aconteceriam na prática, como que poderiam definir o trabalho do psicólogo nos contextos de trabalho. Porque o que eu conhecia tanto da minha experiência de trabalho por 8 anos como psicólogo organizacional, logo que eu me formei, quanto os meus estudos na área, né, eu estudei essa categoria dos psicólogos organizacionais tanto no mestrado quanto no doutorado, tudo que eu conhecia disso não passava nem perto dessas colocações ou dessa perspectiva. E foi assim que eu resolvi ir para a Itália, e lá cheguei em 2013 para estudar com a Alessandra Re, a viúva do Ivar Odoni, que tinha falecido 2 anos antes, e parceira de trabalho dele em todas as iniciativas do MOI. A Alessandra era professora do curso de Psicologia e da pós-graduação em Psicologia na Unito, na Universidade de Torino. E o que eu encontrei lá? Bom, então vamos por partes. Primeiro, encontrei uma acolhida muito atenciosa e muito cuidadosa por parte da Alessandra, que me forneceu uma grande quantidade de material bibliográfico, longas horas de conversa e o suporte necessário para a realização da minha pesquisa. Enquanto eu estava lá, eu recebi uma demanda da revista Trabalho e Educação, que a Deise Cunha era editora na época, para traduzir um artigo do Odoni que eles queriam publicar naquele periódico. E daí eu perguntei para a Alessandra qual era o material que ela achava mais interessante para essa finalidade, e ela escolheu o texto Psicologia e Organização da Saúde, que tinha sido publicado pelo Odoni em 2002 na revista Fórmula, lá na Itália, e eu fiz a tradução desse texto, foi publicado aqui então na Trabalho e Educação, no número 2 de 2016.
É um artigo muito interessante, onde o Odoni relembra a aproximação dele com o campo da saúde do trabalho. Então, que foi ali os primórdios, onde surgiu, né, o modelo operário italiano, como a gente conhece aqui, nas questões de saúde e trabalho. E essa aproximação dele com o campo se deu a partir de uma demanda que foi colocada para ele por operários no final dos anos 60 e que ele não sabia como resolver. Eles pediram para ele informações sobre riscos que as condições de trabalho podiam representar para a saúde deles, porque eles acreditavam que essa informação ia ser útil para eles modificarem essas condições de trabalho. E se isso não fosse possível, né, se não fosse possível modificar aquele trabalho que era potencialmente adoecedor, eles queriam saber como é que faziam para poder adoecer mais rápido, para poder se afastar mais rapidamente, então, desse trabalho que era penoso e danoso para a saúde. Quer dizer, essas demandas paradoxais aí mexeram com o dono, que não era um médico do trabalho, né, e que não tinha as categorias para poder pensar a respeito disso que os trabalhadores estavam trazendo. Quer dizer, na formação dele de médico, as categorias que ele tinha aprendido eram substâncias, nível de toxicidade das substâncias, uma vez que essa substância entra no organismo, o que é feito, né, para remediar, qual é a conduta terapêutica, mas pensar na condição de trabalho que promove, né, esse adoecimento não era algo da formação dele, né? E aí ele começa, então, a se juntar com esses operários e vai formando esse grupo aí, essa comunidade científica ampliada. E nesse artigo ele vai contar o percurso, eu não vou aqui gastar tempo para contar essa história, vocês podem acessar isso lá. Mas o interessante é que tudo isso resultou num reposicionamento das ações dos especialistas em saúde, que se voltaram então para os fatores de trabalho que até antes não eram considerados na relação do adoecimento dos sujeitos. E resultou também num reposicionamento do próprio Odoni, que era médico, e aí, depois disso, passou a se identificar também como um psicólogo do trabalho. Depois eu resolvi traduzir um outro artigo também, do Odoni e da Alessandra, que tinha sido publicado na Itália em 1994, no qual eles detalham o passo a passo da instrução ao sósia. E eu escolhi esse artigo porque essa técnica, que também era inovadora para a época, influenciou pesquisadores e o desenvolvimento de abordagens no campo da investigação e da intervenção no trabalho pelo mundo afora, por exemplo, fazendo um parêntese, né? O Odoni é citado por autores como Yves Schwartz e Yves Clos, né, que criaram a ergologia, a clínica da atividade, e a instrução ao sósia pode ser considerado um precursor aí das ferramentas que foram desenvolvidas por esses outros autores, como o dispositivo dinâmico de 3 polos, autoconfrontação simples e cruzada. Só que aqui no Brasil, a instrução ao sósia era sempre referida a partir de textos em outros idiomas, principalmente no francês, né, porque não tinha nenhum material traduzido que descrevesse a metodologia original. Então, eu fiz a tradução desse artigo, cujo título é Como Recuperar o Saber Profissional, também foi publicado na revista Trabalho e Educação, em que o Odoni e a Alessandra colocam como objetivo da instrução ao sósia a viabilização daquele processo ali que eu falei atrás, né, de comunicação entre os trabalhadores e os profissionais envolvidos no processo de análise do trabalho, visando uma ampliação da consciência coletiva de todos sobre o trabalho. E aí eles vão apresentar ali 5 fases de operacionalização dessa técnica, que começa com um pedido para que o trabalhador descreva suas atividades em detalhe, de forma que ele pudesse ser substituído por um sósia que as realizaria de forma idêntica a ele. Esse momento representa um primeiro patamar, e geralmente as referências que vão ser feitas por esse trabalhador são aos conteúdos mais evidentes da tarefa, né? E com os 5 passos da técnica, se objetiva chegar no último patamar, no qual esse trabalhador se torna capaz de responder a situações de trabalho que ainda não se apresentaram a ele, havendo uma ampliação da consciência dele sobre os aspectos do trabalho, do ambiente, das relações produtivas e também dele próprio. Bom, nesses 2 artigos que eu traduzi, então há referência àquele papel do psicólogo que eu falei que me interessei em conhecer mais, né? Mas e a questão que tinha me mobilizado para a Itália? Que era entender como essas questões se desenvolviam na prática naquele momento. Bom, aí é a parte difícil da história. Difícil porque uma vez que eu cheguei lá, eu constatei que não poderia encontrar o que eu estava buscando. Não existia mais. Depois de umas semanas que eu já tinha chegado e já tinha criado uma liberdade maior com a Alessandra, ela me contou que um pouco antes de eu chegar, ela tinha ligado para a filha dela dizendo que ia receber uma brasileira interessada em conhecer na prática as contribuições que tinham sido desenvolvidas pelo MOI e que ela não sabia como me dizer que não tinha mais traço daquilo.
E, de fato, eu participei de 2 congressos nacionais lá na Itália, um de ergonomia, outro de psicologia do trabalho das organizações, e pude notar que a maioria dos trabalhos apresentados nesses eventos eram voltados mais para análises individualizadas ou baseadas mais em aspectos cognitivos do que coletivos. Entrevistei 3 psicólogos organizacionais que trabalhavam em grandes empresas, e as atividades desenvolvidas por eles não diferiam em nada daquelas realizadas pelos psicólogos brasileiros que tomaram parte na minha pesquisa. Entrevistei também o Fulvio Perini, sindicalista, amigo de longa data do Odoni, e ele confirmou com tristeza que a força transformadora que tinha sido originada dentro dos contextos de trabalho pelo movimento operário tinha se perdido. Um fato que me marcou muito, assim, me deu muita tristeza, aconteceu numa disciplina da graduação, era uma disciplina de ergonomia, que era ministrada pela Alessandra para os últimos períodos do curso de psicologia, e eu acompanhei essa disciplina porque naquele semestre ela não estava dando aula na pós. E ela pediu que eu apresentasse o meu projeto, né, do doutorado para a turma, e eu fiz isso no final do ano. E quando terminou a apresentação, houve o momento das perguntas, e uma aluna falou assim: olha, achei muito interessante essa sua pesquisa, mas eu não entendi uma coisa. Por que você veio estudar isso justo aqui? Aquilo foi um embarque para mim, né? Quer dizer, aqueles jovens, na casa dos 20 e poucos anos, não tinham conhecimento sobre o que tinha sido o modelo operário italiano. Pior, eles nem suspeitavam que aquela professora deles que estava ali na sala, né, tinha sido uma das protagonistas daquele movimento que foi tão importante para as lutas e conquistas relacionadas à saúde nos contextos de trabalho em diversos lugares do mundo, né, que influenciou pesquisadores de Portugal, França, Bélgica, Brasil e por aí vai. E aí eu fiz uma entrevista mais formalizada com a Alessandra, um pouco antes de eu voltar para o Brasil, e uma das questões que eu perguntei foi exatamente isso, sobre a que ela atribuía esse decrescimento do movimento organizado dos trabalhadores, né? Na Itália, inclusive, que havia sido palco de tantos avanços importantes. Essa entrevista está publicada na Caderno de Psicologia Social do Trabalho. E aí ela respondeu que achava que tinha muitos aspectos envolvidos e me sugeriu a leitura do Luciano Galino, um livro que se chama A Luta de Classe Depois da Luta de Classe, onde esse autor faz uma análise interessante. Ele analisa que houve uma inversão na luta de classes. Se antes eram os trabalhadores organizados e as classes oprimidas que lutavam por mais direitos, depois da década de 70 foram os donos do capital e as classes mais abastadas que promoveram uma intensa luta para não perder os seus privilégios. E, de fato, o neoliberalismo que emergiu com toda a força a partir das décadas de 80 e 90 promoveu um refreamento significativo na ascensão dos direitos e da distribuição mais equitativa de poder no âmbito laboral, né? Se nós olharmos, inclusive, hoje, a nossa realidade em 2020, nós vamos ver que esse processo se intensificou muito e que após um período aqui nosso, né, no Brasil, de conquistas, ainda que modestas, representadas pelos governos Lula e Dilma, os donos do capital têm impingido não somente uma repressão das lutas em relação a novos direitos, como têm suprimido aqueles que já tinham sido obtidos. Basta nós olharmos para as ditas reformas trabalhista e previdenciária, que já foram implantadas, e para a atual proposta de reforma administrativa e tributária que tramita no Congresso. Um outro aspecto que também nós podemos notar, e também tem autores que vão trabalhar com isso, especialmente o Ricardo Antunes, foi como o avanço do capitalismo globalizado produziu alterações profundas na morfologia do trabalho, repercutindo sobre a forma dos trabalhadores se organizarem para fazer frente a isso, né? Então, o aprofundamento da divisão produtiva com a terceirização de grandes cadeias da produção e a transferência de plantas produtivas para países e localidades em que a remuneração e a proteção trabalhista eram menores, desequilibrou o cenário de lutas. Um exemplo, a unidade Mirafiore da Fiat, em Turim, chegou a ter 20 mil trabalhadores na década de 70. Em 2013, quando eu estive lá, um dos psicólogos que eu entrevistei trabalhava ali na Fiat, essa mesma unidade tinha apenas 6 mil trabalhadores. Olha, então saiu de 20 mil na década de 70 para 6 mil nos anos 2013. Eles reduziram a produção de carros nesse período? Não. Mas transferiram grande parte da sua produção para outros centros, né, mais para o sul da Itália, para outros países também, o que impactou demais a forma dos trabalhadores se organizarem, né? Então, Turim chegou a ter 2 milhões de habitantes, naquele ano, em 2013, tinha apenas 800 mil. Muitos tiveram que emigrar para conseguir trabalho com a saída, né, das unidades produtivas de grandes empresas. Deu o exemplo da Fiat, mas foi uma só das empresas, né? Várias outras acompanharam esse mesmo movimento. E aí, assim,
Eu acho que filmes me ajudam muito a pensar, e eu acho que ajudam a ilustrar também, né? A gente visualizar, às vezes, aquilo que está no plano teórico. Então, eu faço algumas indicações aí, para quem não viu, alguns filmes recentes, que são muito didáticos, e eu acho que mostram essas transformações, e o quanto elas resultaram em uma intensificação da precarização do trabalho, e as consequências nefastas aí. Do diretor Stéphane Brisé, O Valor de um Homem e em Guerra, são 2 filmes excelentes. E do Ken Loach, o Daniel Blake, que já é um pouquinho mais antigo, e o Você Não Estava Aqui, que foi lançado ano passado. Acho que mostram, né, bastante dessa nova morfologia, dessas transformações aí do ambiente de trabalho. E eu indico também o documentário Dedo na Ferida, do Silvio Tendler, onde ele faz uma análise de como o capital financeiro global, né, se articula por trás desses processos que vão sendo mostrados aí nesses filmes. Bom, aí vocês devem estar se perguntando, mas a ideia não era falar sobre a história do movimento operário? Parece que a Maricela está falando sobre o fim dele. Não, eu estou falando da história que ainda está em curso, da história que está acontecendo e da qual nós estamos participando, né? O Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, um bravo lutador, deu uma entrevista após a eleição presidencial do Brasil, de 2018, onde ele nos lembrava que há momentos em que nós conseguimos vitórias e avanços no campo progressista, e outro em que sofremos derrotas e precisamos nos reorganizar para continuar na luta. Claramente, nós estamos, nesse momento, nesse segundo cenário, mas a luta não acabou, longe disso. E embora a psicologia do trabalho que o Odoni vislumbrava não consiga hoje muito espaço dentro dos contextos de trabalho, dentro das empresas, e aí eu preciso dizer que na época também que eles fizeram todo aquele movimento, também não tinha, né? Eles não conseguiam entrar dentro das empresas. As reuniões de trabalho, de discussão, onde acontecia a instrução ao sósia, onde eles criaram as técnicas, aconteciam fora das empresas. Aconteciam nos sindicatos, no ambiente das universidades, mas aí os efeitos eram levados para dentro das empresas, através do compartilhamento das informações pelos trabalhadores, da luta, da pressão pelos sindicatos. Mas, enfim, embora essa psicologia do trabalho eu não tenha encontrado na prática, né, lá na Itália, ela continua a repercutir de forma positiva em espaços contra-hegemônicos, no campo da intervenção em saúde, no âmbito público, como, por exemplo, no Serestes, na legislação em saúde aqui no Brasil, né, a gente pode ver em elementos da Política Nacional de Saúde e Segurança do Trabalho, na Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que há elementos que se inspiram ali nas proposições do modelo operário, né? No campo da economia associativa, no campo acadêmico, que produz investigações e intervenções, e a Eliana vai poder falar um pouco mais sobre isso para vocês a partir da prática dela. Mas aquela experiência riquíssima do MOI, que hoje parece apagada na Itália, continua reverberando pelo mundo afora. E aí eu dou, inclusive, um exemplo. Na França, o Marc Andéol tem um projeto ativo na região de Marsella, no qual ele faz um mapeamento das questões de saúde e adoecimento. Esse projeto, inspirado no SIC, no Sistema Informativo Concreto, que foi uma criação do Odoni, acompanha o histórico de saúde dos trabalhadores ao longo de toda a vida, de forma a produzir um mapa que indica em tempo real a localização das ocupações que produzem agravos para a saúde. Então, a gente vê que os reflexos do modelo operário italiano ainda fulguram. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de debater essas questões, né, que são ricas, ainda que pareçam nesse momento fora de contexto, né, mas nos ajudam a pensar outros mundos possíveis. E eu finalizo então com uma análise que a Alessandra faz sobre a viabilidade de se promover mudanças no trabalho. Ela diz que nós temos que manter essa perspectiva ao nível do pensável, ainda que em certas situações, hoje, talvez não seja possível. Mas se nós perdermos de vista também a possibilidade de que seja pensável, nós teremos nos dado por vencidos. Então, continuemos a pensar que é possível e a buscar formas de realizar esse possível. Quem sabe assim nós consigamos também o impossível. Era isso que eu tinha para dizer. Obrigada. Obrigada, Maristela. A gente fica aqui com vontade de mais do que falar, agir, né? Aplaudir, né? Aplaudir. É muito revigorante, né? Eu acho que esses espaços, eles trazem para a gente também esses momentos de respiro, de força. Vamos passar para a professora Eliana, depois a gente faz depois da fala da professora Eliana, a gente faz uma rodada de perguntas, e aí vamos
vamos caminhando com as questões, certo? Professora, por favor, fique à vontade para fazer sua contribuição agora. O tempo é seu. Boa tarde para todos, né, e todas. Quero agradecer também esse convite, a oportunidade. Eu acho bacana falar com estudantes, né? E a nossa esperança e o nosso gás também está em vocês, né, Maristela? A gente vai passando, né, a bola para os que vêm na frente aí. E eu fiquei muito gratificada com a fala da Maristela, né, que deu para a gente fazer uma retrospectiva maravilhosa, profunda, né, e aprendi muitas coisas também. Eu vou me apoiar aqui nos slides, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Bom, como eu estou aqui conversando com estudantes, queria contar um pouquinho para vocês como é que foi meu percurso, né? Eu concluí ali em 86 a universidade, em 87, né, que eu peguei meu CRP, e estava, assim, decidida a entrar na saúde pública, né? Me sentia convidada a estar na saúde pública. A psicologia organizacional, como eu conheci, eu sou aqui de São Bernardo, né, nos anos 80, a gente tinha aqui uma efervescência do movimento operário, e o que a gente conhecia dos setores de RH das grandes montadoras era realmente que os sindicalistas estavam sendo perseguidos, né, de que um psicólogo que selecionasse um sindicalista, fizesse a seleção, depois descobrisse que a pessoa era sindicalizada, teria que abortar aquele processo seletivo, né? Agora, nesse momento, eu não sei se vocês viram, assim, uma matéria que foi noticiada, de que a Volks colaborou com a ditadura e entregou vários trabalhadores, né? E foi assinado um TAC essa semana, indenizando em 36 milhões os trabalhadores que foram, né, entregues, né, pela própria Volkswagen para o setor de tortura, para o doicode, tudo, porque faziam uma reunião, porque eram sindicalizados, coisas desse tipo. Bom, então, eu tive uma opção que era ir para o serviço público, né, e trabalhei muitos anos em UBS, em equipes de saúde mental, atendendo. A maior parte do tempo eu atendi crianças e adolescentes, atendi também uma certa fase adultos, e interessante que nessa época que eu atendia crianças, eu atendi algumas cujos pais tinham morrido em acidentes de trabalho, mas eu não tinha essa clareza do que era o mundo do trabalho, né, e a psicologia nessa relação. Em 2003, que eu entrei em 89, né, entrei ali quando o SUS estava começando mesmo. Em 2013, no final de 2013, eu fui num primeiro evento de saúde mental e trabalho, e eu já estava numa transição para trabalhar no Sereste de uma cidade aqui do ABC de Diadema, que o ABCD aqui são 7 municípios, na verdade, né? E, bom, nesse seminário, houve uma denúncia, né, de uma psiquiatra, na hora que foi aberto para as perguntas, porque ela disse que ela tinha atendido 43 trabalhadores de uma empresa, né, com queixas de transtornos mentais, com um quadro que não evoluía como normalmente costuma evoluir, quadros depressivos, ansiosos, e então ela identificava isso como um problema daquela empresa, né. Então, em 2004, eu cheguei na saúde do trabalhador, e começamos, em alguns meses, uma comissão regional de saúde mental e trabalho para estudar um pouco o que estava acontecendo, porque a gente não sabia, né? E eu, recém-chegada, sabia menos ainda. Nessa oportunidade que eu conheci a professora Beth Lima, né? Porque nós a convidamos para vir aqui no ABC, para conversar conosco, enfim. E a gente começou a fazer uma série de seminários de saúde mental e trabalho. Nós fizemos 9 edições de seminários para abordar, e trouxemos
pessoas expoentes do Brasil inteiro para ir discutindo essas questões de saúde mental e trabalho. E eu comecei lá no Sereste, então, trabalhando com a questão de atender os trabalhadores. Inicialmente, a demanda que me foi dada era, assim, o transtorno mental secundário, aquele trabalhador que teve uma amputação, uma doença profissional, ficou limitado, então ele passa a desenvolver um quadro depressivo, ansioso, e só depois que a gente foi se dar conta da questão dos transtornos mentais diretamente ligados, né, ou desencadeados pelo trabalho. Já em 2013, eu fui convidada para coordenar o Sereste de São Bernardo, né? Então, aí foi uma outra experiência na minha vida, e aí eu escrevi ali, já estava esquecendo de dizer, que eu me tornei autoridade sanitária, que na minha trajetória, era uma trajetória clínica, e eu nunca me imaginei sendo autoridade sanitária, que é uma pessoa que recebe uma designação do próprio prefeito, é um grupo de profissionais que hoje trabalham nas equipes de vigilâncias do SUS e vão fiscalizar todos os ambientes, né? Por exemplo, restaurantes, hospitais, para ver as condições sanitárias, e nós fiscalizamos ambientes de trabalho para ver as condições de proteção à saúde dos trabalhadores. Isso foi uma novidade muito grande na minha vida, e eu nunca tinha visto nada disso na faculdade, então foi uma nova frente, né, que eu assumi, e que também foi muito interessante na minha vida. E aí, o que a gente percebeu é que o grande desafio nosso, enquanto saúde trabalhadora, enquanto Sereste, era fazer os outros trabalhadores de saúde entenderem que o trabalho é um determinante social de saúde, né? O trabalho também pode adoecer, pode também promover saúde, mas isso era totalmente desconsiderado. Então, a gente passou a trabalhar com essa questão da centralidade do trabalho e a importância de se considerar isso na nossa visão de saúde. E aí eu passei a aprender muito com os trabalhadores, né? Eu, como profissional, passei então a escutar essas vendedoras, né, a maioria mulheres dessas lojas de varejo que estavam adoecendo. Em 2010 escrevi um artigo sobre o sofrimento mental de vendedores, né? Então eu escutei muitos depoimentos e comecei a compreender o que era o cotidiano de trabalho, quais eram as pressões que esses trabalhadores viviam. Passei a fazer grupos qualidade de vida, que eram grupos onde se encontravam os trabalhadores adoecidos, né, aqueles que estavam afastados do trabalho por qualquer motivo, e que estavam, assim, como que eu digo, com sentimento de inutilidade, né, de descartabilidade, sem uma esperança de retomar a vida profissional. Então, assim, ficavam muito desamparados e muito solitários. E os grupos qualidade de vida, então, trabalhavam a desculpabilização do adoecimento ou do acidente, porque, via de regra, o próprio trabalhador era culpado pelo sofrimento que ele tinha, ou pelo acidente que tinha acontecido, como se tivesse sido uma falha, uma distração dele, um problema que ele não viu, né, ou como ele não previu. Coisas desse tipo que a gente podia trabalhar, então, dentro desses grupos de qualidade de vida para resgatar a autoestima do trabalhador, a compreensão, essa consciência, né, que a Maristela estava dizendo, de como que é o mundo do trabalho, o que é uma exploração. Enfim, eram grupos que também davam continência e criavam uma nova referência na vida desses trabalhadores, né. Os acidentes de trabalho passaram a chegar para mim com trabalhadores amputados, né, ou acidentes fatais, onde eu pude falar com viúvas, né, com a família, onde a gente fazia orientações e conhecer como tinha se dado aquele acidente, qual que era a responsabilização da empresa, né, e depois passei a fazer essa parte de fiscalização nas empresas e o apoio matricial em saúde do trabalhador, que é um papel de retaguarda técnica que a gente do Sereste acaba desenvolvendo em relação aos outros serviços de saúde, Unidade Básica de Saúde, o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, hospitais, né, centros
de especialidade, ou seja, o grande desafio é transversalizar a saúde do trabalhador, e a gente entender que o trabalhador, ele chega no ponto-socorro, ele chega na UBS, ele chega no consultório particular, ele está em todos os lugares, e a gente precisa entender que ele é o trabalhador e dar uma referência quanto a isso, né? Bom, aqui para vocês terem uma ideia, quando a gente vai para o apoio matricial, a gente vai, então, se comunicar com esses outros serviços da rede, né? Então, a estratégia de saúde da família, que tem nas UBSs, o Centro de Zoonoses, Núcleo de Vigilância em Saúde, o NASF, o CASP, o CAPES, o Centro de Especialidades Odontológicas, todos os serviços do SUS que precisam, então, conhecer o que é o trabalho e como que é o trabalhador chegando nesses lugares. Então, a gente desenvolvia esse trabalho. Eu comecei isso em 2011, né, ainda quando era psicóloga do Sereste de Diadema, e depois, em São Bernardo, a gente fez isso em 34 UBS, 5 CAPs, né, mais ou menos isso. Bom, nesse apoio matricial, eu quero trazer para vocês uma experiência que também eu acho importante a gente considerar, que é ouvir os trabalhadores que estão na ponta, né? Então, quando a gente começou a passar nas UBSs, depois nesses CAPs, e perguntar, a gente se apresentava como um serviço de saúde trabalhador, a gente queria saber que tipo de demanda que eles estavam recebendo, que queixas que eles estavam recebendo ali, que eles podiam conectar com a questão do trabalho. E apareceram muitas coisas, eu nem vou me delongar aqui, né, vou falar sobre uma experiência em especial, mas apareciam coisas daquele território de saúde, uma empresa X daquele local, apareciam coisas assim. Mas uma coisa nos chamou muita atenção, porque, por unanimidade, né, apareceu uma empresa de teleatendimento. Todo mundo falava. Então, isso foi no plantão psiquiátrico, isso foi no CAPS, isso foi nas UBSs, tem uma empresa. E quais eram as queixas que apareciam? Transtornos mentais, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Uma médica encaminhou uma moça com otite, e depois ela me ligou, dizendo, olha, eu estou encaminhando não só por causa da otite, mas eu estou encaminhando porque a gente tem otite de repetição. A outra médica que é clínica geral tem atendido, e a gente gostaria que vocês fossem lá na empresa verificar. Então, foi muito interessante essa conexão com as unidades, e a gente passou, então, a planejar essa intervenção. A partir das queixas, que a gente também já tinha das trabalhadoras de telemarketing que iam, né, passar pelo Sereste, então a gente já tinha mais ou menos um quadro. Nós chamamos os sindicalistas, tinha uma oposição sindical se formando, né, naquela categoria, então a gente chamou esses trabalhadores, porque tinha um sindicato que não ajudava os trabalhadores, eles criaram uma oposição. Então a gente fez essa conversa e a gente formulou um questionário que desse conta de compreender o que estava acontecendo. A empresa tinha mais ou menos 5 mil trabalhadores em 2 plantas, né, e a gente foi na planta principal, e o sindicato também revisou este questionário. Então, aqui entra uma semelhança do que a Maristela estava dizendo, que a gente, então, submeter, né, e conversar, fazer uma apreciação com o trabalhador de tudo que a gente tinha para investigar e ver naquele local. Nós realmente desenhamos a empresa no papel, pensamos como que a gente ia se dividir nessa empresa para fazer a aplicação, e foram aplicados 600 questionários, e também a linguagem, né, o tipo de pergunta, como perguntar uma determinada coisa, por exemplo, o tempo médio da operação, como é que eu vou perguntar isso, e vários detalhes dessa rotina de trabalho que precisavam ser apurados. Então, a gente fez essa entrada na empresa. Eu peguei aqui algumas coisas só, porque eram vários dados, né? Mas para vocês terem uma ideia, tinham mais ou menos, nessa nossa amostra de 600 e poucos trabalhadores, tinham 480 mulheres, mais ou menos, tá? E aí, se você trabalha com metas, então 504 deles trabalhavam com metas. Aí vocês vão ver aqui, quem que conseguia
atingia as metas sempre, só 17%, né? Quase 50% era só às vezes. Quando não atingia a meta, o que acontecia, né? Então, perdia a gratificação financeira. Então, isso era uma tensão muito grande para eles, porque tinha um fixo e tinha essa gratificação, e para perder essa gratificação também, qualquer coisa era motivo, e eles não tinham uma clareza de quais eram os critérios de perda, né, dessa gratificação, que era um outro problema. Bom, quando atingia, então, tinha gratificação financeira, tinha a premiação, isso eram algumas das vantagens, né, que se apresentavam. Você pode acompanhar a evolução da sua variável. Então, 337 disseram que sim, 211 que não, quer dizer, tinha uma boa parte que não conseguia acompanhar. Isso também é uma amostragem que a gente fez de um período, né, de trabalho, a gente fez manhã e tarde, não fizemos noite, então a gente conseguiu fazer uma amostra desses 2 turnos de trabalho. Bom, os seus resultados são expostos à equipe? Então, sim, e de que forma? Então, por papel, né, que é esse primeiro aqui, pelo sistema, verbalmente. Então, isso aqui caracterizava um ranqueamento, né, que já tem uma jurisprudência que diz, olha, ranquear é assédio moral, você está expondo a pessoa, né, e humilhando aqueles que não conseguiram. Critérios para avaliação de desempenho, então, contava muito metas alcançadas, gentileza ao cliente, a frequência, a agilidade aqui do atendimento, então, tudo isso eram tensionantes durante o trabalho, né. Aqui tinha um problema sério também com a pausa para o trabalho, para a refeição. A gente descobriu que tinham poucos micro-ondas, tinham longas filas para chegar até o refeitório, o almoço era muito rápido. E quando a gente tinha uma pergunta que falava sobre os sintomas físicos, né, possíveis questões de saúde, apareciam muitos problemas digestivos, isso era uma das coisas, e a gente relacionou com essa falta de condições para fazer uma refeição adequada. Havia a vivência psicológica aqui de violência psicológica por parte dos clientes, né, então, veja que sempre, e às vezes, era uma grande porcentagem, né. Bem, o que a gente encontrou de relato dos trabalhadores é que tinha uma falta de limpeza, a mobília inadequada, com desconforto ergonômico, falta de recursos e espaço para refeições, controle de idas ao banheiro, né, uma gestão abusiva que tinha desrespeito, metas difíceis de cumprir, falta de transparência nesses critérios de pagamento, ranqueamento, práticas discriminatórias de diversas origens, assédio moral, queixas relativas a sofrimento psíquico, a dores de cabeça, problemas digestivos, enfim, um ambiente de trabalho que trazia vários impactos emocionais para esse grupo, porque a falta de limpeza também refletia num descuido, né, numa menos-valia, num desleixo, num pouco cuidado, a questão de não poder comer direito, os maus tratos, a pressão, eram muitas variáveis que estavam impactando nisso. Bem, a gente fez algumas ações, né, depois dessa intervenção, então nós chamamos a empresa, né, e solicitamos várias adequações que foram pedidas, e com relação ao assédio moral, a gente pediu que houvesse uma campanha, que houvesse uma ouvidoria, né, cartazes sobre o uso do sanitário quando necessário, porque uma queixa da rede de saúde também, isso foi interessante conversar com os médicos, era a incidência de infecções urinárias, e principalmente em gestantes. Então, eles se orgulhavam, né, porque quando a gente faz uma fiscalização, a gente pede muitos documentos também em papel, que a gente faz análises, né, e nesse documento aparecia que eles tinham um programa Mamãe Nota 10, porque eles davam um enxovalzinho para a mãe que fizesse todas as consultas de pré-natal, por exemplo. E eles tinham ganho um prêmio por esse programa Mamãe Nota 10, né? E nessa reunião a gente expôs isso, né? Olha, vocês têm um programa
do qual vocês se orgulham, né, que vocês ganharam um prêmio, só que aqui, na rede de saúde, o que as médicas têm dito é que as mães não estão podendo ir ao banheiro, e isso é básico, isso pode interferir num aborto, né, enfim, em parto prematuro, em complicações para o bebê, isso é uma coisa seríssima, então a gente colocou a importância que tinha e a obrigatoriedade de se oferecer o sanitário na medida do necessário, e como era uma empresa muito difícil, muito difícil, porque ela existe no Brasil inteiro, a gente já sabia que tinha um processo no MPT, Ministério Público do Trabalho, e a gente, então, também alimentou esse processo com novas informações. A gente passou todas as informações desse questionário, todos os achados, né, e tudo que a gente tinha pedido, para que o MPT tivesse acompanhando, né, conhecendo isso, porque isso era uma reincidência, isso também pesava sobre a empresa. A outra questão que a gente colocou para essa empresa, para a diretoria toda, é que a rede de saúde, ela seria uma balizadora dessas mudanças que a empresa estava fazendo, porque, óbvio, vocês vão dizer para mim, não, a pessoa fala que fez uma campanha de assédio moral e o assédio moral acabou, bom, eu fiz a minha parte, ou coisa do tipo, né, então a gente não queria uma coisa assim, cartorial, eu vou botar no papel que fiz e daí, então a gente disse, olha, a questão é a seguinte, essa empresa, ela é conhecida no ABC todo, nós temos 4 serestes aqui, então no ABC é assim, né, esses 7 municípios, a pessoa trabalha em um e mora no outro, porque são distâncias curtas, né, cada meia hora, 15 minutos, depende de onde você morar, você está na outra cidade. Então, nós meio que fechamos o cerco, dizendo, olha, aqui as 7 cidades são cobertas por 4 serestes e nós vamos acompanhar o que está acontecendo. E na cidade nós também vamos acompanhar, porque a gente tem esse contato, né, com a rede de saúde, para saber se realmente houve mudança efetiva, né. E com a rede de saúde, nós fomos fazer uma devolutiva. Então, nós voltamos naqueles locais que a gente tinha feito apoio matricial para contar, olha, gente, daquela empresa, nós fizemos assim, assado, a gente apresentava os resultados do questionário, a gente dizia como que as coisas tinham caminhado, então foram nos CAPs, nas unidades básicas de saúde, né, e então pedimos esse intercâmbio, essa troca com eles. E isso foi uma novidade, né, a gente pode dizer que é uma novidade no contexto geral desse serviço de saúde do trabalhador, que é importante que a gente saiba, né, não existe um convênio médico que você paga que tem um cuidado, uma linha de cuidado para a saúde do trabalhador, só o SUS que tem isso, né. Nós estamos agora, nesse mês, completando 30 anos da Lei Orgânica de Saúde, que é a Lei 8080, né, que foi feita em 1990. Então, nessa Lei 8080, se vocês pesquisarem, tem todas as atribuições do SUS em relação à saúde do trabalhador, tudo que compete ao SUS com relação ao cuidado em saúde do trabalhador. E essa integração com a rede é uma coisa que está na Política Nacional de Saúde do Trabalhador, que é a portaria 1823 de 2012, e que pede essa integração, justamente por aquele motivo que eu disse no início, o trabalhador, ele passa em todos os pontos da saúde, precisa haver essa integração, porque é impossível o Sereste saber tudo o que acontece em todos os lugares, né, mas os trabalhadores estão pulverizados e a gente precisa ter formas de se aglutinar e de convergir esse saber. Uma segunda experiência que eu quero contar para vocês é de uma empresa metalúrgica, que nós tínhamos no Sereste um plantão de acolhimento que não precisava marcar, então o trabalhador chegava, tinha sempre algum profissional se revezando nesse plantão, e começaram então a aparecer, né, alguns casos de uma determinada metalúrgica, que era de distúrbios osteomusculares, que então reclamava problemas de articulação, de tendinite, né, e esforço excessivo, esforço físico excessivo, né, sendo que um dos trabalhadores disse muito constrangido para a psicóloga que ele fazia tanta força que ele chegou uma vez a borrar a cueca, né, de tanto esforço que ele fez, além de assédio moral. E aí começou um trabalhador falar para o outro, começaram a passar no Sereste para conseguir o nexo causal, porque estava acontecendo também assim.
o INSS concedia como sendo um agravo de saúde ao trabalhador, porque existe uma coisa chamada nexo técnico epidemiológico. Então, esse saber acumulado, essa compreensão de que uma doença é do trabalho, ela vem vindo ao longo dos anos e vai dando uma característica, né, para um determinado grupo de trabalhadores de uma atividade econômica que tem uma tendência maior a desenvolver determinadas doenças, né, isso também está lá nos primórdios da história, né, de saúde do trabalhador e de saúde mental e trabalho, que foi lá a neurose das telefonistas, né, as doenças das empregadas domésticas. Então isso tudo foi estudado lá nos anos 50, e isso continua. Então nós temos hoje um arsenal que a gente já sabe, olha, trabalha em banco, tem tais coisas, trabalha no ramo metalúrgico, tais coisas, trabalha na indústria química. Então o INSS, quando recebia os trabalhadores dessa metalúrgica, identificava como doenças profissionais, só que a empresa, ela pode recorrer e discordar, e dizer que não é, argumentar, né, então eles têm um corpo jurídico, eles contratam médicos do trabalho para descaracterizar esse nexo, essa ligação da doença com o trabalho. E aí esses trabalhadores nos procuravam para dizer, olha, eles estão dizendo que não é, estão tirando o meu direito. Reconhecer que uma doença é do trabalho muda essa condição dentro da previdência social, porque a previdência é um seguro que você paga e você vai receber de acordo com as normas que lá existem. Então, uma doença comum, você tem um afastamento do trabalho, você recebe por ele, só que o tempo que você ficar afastado, por exemplo, não conta para sua aposentadoria, o empregador não é obrigado a recolher o fundo de garantia e você não tem estabilidade no trabalho. Então, quando você voltar desse afastamento, o empregador pode mandar embora como ele queira, né? Já quando você tem uma doença relacionada ao trabalho ou sofreu um acidente de trabalho, o empregador é obrigado a recolher o fundo de garantia durante esse período, esse tempo conta para aposentadoria, e a pessoa, depois que ela retorna, ela ainda tem 1 ano de estabilidade no emprego. Aqui, bom, a depender da categoria, né, como aqui os metalúrgicos, se for um dano que incapacite a pessoa a voltar à antiga profissão, ela pode ter uma estabilidade vitalícia, né, de acordo com a convenção coletiva deles. O fato é que eles começaram a procurar o Sereste para reconhecer que essa doença tinha sido causada pelo trabalho e também começaram a trazer reintegrados. Começaram a dizer que essa empresa tinha cerca de 500 processos movidos contra ela e que alguns estavam conseguindo ser reintegrados, e que os reintegrados estavam sendo segregados, discriminados, sofrendo intenso assédio moral. Relataram também que tinha uma câmera sobre uma mesa onde era deixada a tribuna metalúrgica, que o Sindicato dos Metalúrgicos deixava diariamente um jornalzinho. E aí a empresa colocou uma câmera em cima da mesa e ninguém podia pegar o tal do jornalzinho, além do que era proibido se sindicalizar, a pessoa sofria retaliações se assim fosse, né? Bom, então, inicialmente, o grupo de técnicos do Sereste passou, então, a se reunir com 3 trabalhadores. Chamou os 3 trabalhadores e falou, vamos conversar sobre o que está acontecendo na empresa, a gente gostaria de escutar melhor, entender, e aí houve essa construção desse mapa de risco, né, que já foi descrito pela Maristela, como era uma empresa grande, que inclusive tinha 2 plantas, escolheu-se a planta principal, e foi designado que seria feito uma investigação no setor de tubos, de vergalhão, de fornos e de trefilação. A equipe do Sereste era composta de técnico de segurança, assistente social, médico do trabalho, ortopedista, médica sanitarista e do trabalho, psicólogo e técnicos, né? Então, outros técnicos que a gente tinha biólogo, arquiteto, tinha outros, mas então, esse grupo, né, um grupo se debruçou junto com os trabalhadores para entender tudo o que acontecia. E isso é muito interessante porque quando a gente vai na empresa, a gente já vai sabendo o que vai encontrar, ou vai sabendo que você tem que olhar melhor determinadas coisas naquele setor que os trabalhadores estão dizendo que aquilo causa um problema. Então, você vai lá e se certifica do que está acontecendo, qual que é a falha, né, de segurança que existe naquele setor. Então, a gente pediu vários documentos também, os documentos que são de lei, né, obrigatórios para se
cuidar da saúde do trabalhador. Então, a gente pediu programa de controle de saúde ocupacional, o programa de prevenção de riscos de acidentes, as CATs que eles emitiam, né? A lista de afastamentos superiores e inferiores a 15 dias, atas de CIPA dos 2 últimos anos. Então, a gente levanta uma série de documentos para fazer uma análise do que está acontecendo. E aí, nós usamos como estratégia, né, de investigação um roteiro de inspeção, que era um roteiro habitual, né? Depois, na própria inspeção, a gente já disse que a gente queria que todos os reintegrados fossem ao Sereste. Então, a gente, como autoridade sanitária, a gente não pode ser desobedecido. Se desobedecer uma solicitação, tem uma punição, que pode ser multa, pode ser outros tipos de punição. Então, via de regra, o jurídico orienta que não deve desobedecer o que a gente pediu. Então, a gente convocou esses reintegrados para passarem no Sereste, né? Também fizemos um levantamento no Fórum Civil para saber quantos, se essa informação que os trabalhadores deram procedia mesmo, se tinham muitos processos contra a empresa, né? E fizemos uma análise desses documentos. Também fizemos análise dos postos de trabalho para ter uma confrontação entre o trabalho prescrito e o trabalho real. Porque nesse PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos de Acidente, é descrito todos os riscos e todas as estratégias de proteção, de contenção dos riscos. Porém, nós encontramos muitas incongruências, e apesar deles terem um médico renomado, né, que fez esse programa aí de prevenção deles, a gente percebia que tinha uma série de falhas e que o que estava prometido que ia acontecer naquele programa não acontecia, porque tinha uma promessa de diminuição de problemas de lerdose, por exemplo, e a gente então verificou que teve um aumento. Bom, várias coisas. Aqui eu trouxe uma lâmina só para vocês verem, por exemplo. Eles tiveram aqui, em 2009, 820 testes audiométricos, nenhum era ocupacional, né? Aliás, aqui eles não utilizaram essa categoria nesse ano, acho que eles nem colocaram como existente, nos outros anos, sim. Ai, desculpa, isso aqui é muito sensível. Então, em 2010 teve 1.327 audiometrias, só 3 eram ocupacionais. Bom, então a gente achou que tinha alguma coisa errada, porque o que estava acontecendo? O pessoal, todo mundo vai no pancadão, né, tá ouvindo som alto o dia inteiro, como que pode uma coisa dessa, né? Era muito incompatível. A relação das CATs também trazia várias incongruências, né, e porque não tinha nenhuma doença. Aliás, essas duas únicas que tinham aí é porque era anexo técnico epidemiológico, aquele que foi dado lá pelo INSS, e só essas CATs que eles abriram. Então, tinha um monte de gente que tinha acidente, mas não tinha ninguém que tinha doença profissional, sendo que a gente estava recebendo queixas direto e tinha uns processos que atestavam isso. Bom, na convocação que a gente fez dos reintegrados, eles teve uma abordagem primeiro, assim, num pequeno auditório que a gente tinha, né, a gente fez uma aplicação de um pequeno questionário voltado já para as queixas que a gente sabia que tinham em relação aos readaptados, e depois eles foram passando em consulta 1 a 1, né, onde eles podiam se abrir mais com o médico do trabalho. Então, aqui a gente tirou algumas frases, né, então, na empresa X, para os trabalhadores que não têm doença profissional, normal, mas quando você se acidenta, você é um inútil, não serve para a empresa. Queria relatar que com esses relatos meus, outros colegas de trabalho não passem no futuro próximo que eu passei, e meus colegas reintegrados, vamos tentar mudar essa história, que eles tinham um desejo, né, de com seu exemplo também ajudar outros. Enfim, ser reintegrado é como se fosse um calo no sapato, nunca vai fazer nada para colaborar e sim prejudicar, porque o reintegrado é uma pessoa que venceu a empresa, ele moveu um processo e o advogado disse, você vai ter que recontratar essa pessoa. Então, eles eram excluídos, né, ele dizia, olha, é um tédio ser reintegrado, né,
Esse aqui dizia, agora está um pouco melhor em virtude de tantos processos, quer dizer, a empresa viu que, porque geralmente a empresa diz assim, você não está contente, então você vai lá e faz um processo, vai procurar os seus direitos, não é uma frase clássica que os trabalhadores nos contam, né? Mas aí eles foram procurar os direitos e começaram a obter os tais direitos. Então a empresa também ficou um pouco, né, poxa, como é que é isso, né? Então refreou um pouco isso. Aqui, olha, sou reintegrado, os líderes e chefias me excluem dos funcionários, ninguém pode conversar comigo no setor, a liderança avisa para os funcionários nem chegar perto de mim, nem na hora do almoço, fico sozinho, não aguento mais isso. Eles não me passam trabalho, né, fico o dia inteiro sem fazer nada, espero que vocês possam resolver o problema de cada um. Então, tinha muito sofrimento que era, né, colocado nesses encontros. Bem, o que nós fizemos? Então, a gente fez uma convocação de toda a diretoria. Essa empresa tinha uma questão em particular, porque ela era de um dono que não tinha herdeiros. Então, quando ele morreu, foi criada uma fundação. Então, a gente solicitou à empresa a presença de todos os diretores dessa fundação. A gente solicitou que viesse a CIPA completa, né, porque a CIPA ela é composta por representantes indicados pela empresa, é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né, em tese seria aquela que zela pela proteção, né, e os riscos à saúde dentro da empresa, mas metade é indicada pelo empregador e a outra metade é eleita. Então, a gente pediu para vir a CIPA completa, e nós trouxemos o sindicato, um diretor do Sindicato dos Metalúrgicos responsável por aquela empresa, já que nós dissemos para vocês que eles não podiam pegar nem o jornalzinho da empresa. E o Sindicato dos Metalúrgicos, apesar de ser combativo, tinha muitas dificuldades de poder entrar e estabelecer diálogo com essa empresa. No passado, quando aquele fundador na empresa era vivo, ele dizia assim, vocês não façam greve, sabe aquele período que vocês conhecem de São Bernardo com 40 dias parados, né, o Lula encabeçando todas as greves, então, vocês não façam greves e eu vou dar para vocês tudo que o sindicato conseguiu, e até mais, e ele cumpria, segundo o relato dos próprios trabalhadores. Então, o sindicato sempre teve uma dificuldade histórica com essa empresa. E aí a gente colocou o sindicato dentro dessa reunião. E aí nós lemos um relatório com tudo que foi encontrado, e a gente falou de tudo, do assédio moral, de uma série de coisas. A médica, nossa, já tinha chamado a médica responsável do SESMIT da empresa, tinha pedido várias coisas, enfim. E aí a gente fez que eles assinassem um termo de compromisso, né, que incluía, por exemplo, né, algumas coisas, né, avaliação e análise dos trabalhadores na investigação de acidentes, porque vocês lembram que a gente pediu lá as atas de CIPA, e as atas de CIPA sempre era culpa do trabalhador, então a gente pediu que fosse feito diferente, né, até porque a legislação pede isso. Adequações ergonômicas, nós pedimos para emitir todas as cartas de todos os afastamentos, nós pedimos um programa de reabilitação para os trabalhadores readaptados, uma proposta educativa de enfrentamento do assédio moral, criação de canais de comunicação, e a gente dava um prazo para tudo isso ser apresentado. Durante esse processo, gente, para a gente, né, eu estou falando tudo rápido, bem resumido, nem sei se eu já estou passando do tempo, então, durante o processo, a gente percebeu, assim, mais trabalhadores começaram a chegar ao Sereste por causa desse efeito boca a boca, né? Esse folder que vocês estão vendo aqui, a gente deixava num display, né? Tinham vários materiais voltados para o trabalhador. E eles passaram a levar e eles colocavam no bolso do macacão. Então, aparecia isso, assédio moral no trabalho. Esse folder, né, que com esse mãozinho aqui, é porque a gente tinha uma frente municipal de enfrentamento da violência no trabalho. Então, quando eu soube disso, eu falei, nossa, a gente devia fazer um bottom, né, porque a gente tinha um logo, a gente tinha uma campanha de Busdor, falando... Busdor, que é aquela propaganda na traseira do ônibus, tal, e a gente não tinha um bottom, e eles foram criativos, os trabalhadores começaram a usar o folder como se fosse um bottom, né, e com isso a gente percebeu que eles foram se sentindo mais empoderados, que eles foram tendo sustentação ali do nosso trabalho, e conseguiram enfrentar mais essas ações. Então, teve um fluxo chegando
um fluxo de informações chegando para o Sereste, né, porque eles traziam desabafos, denúncias, né. A equipe do Sereste ficou mobilizada com as questões emocionais, porque o que acontecia? O técnico de segurança, o arquiteto, enfim, alguns dos profissionais que faziam normalmente as vigilâncias, eles não tinham contato com os trabalhadores diretamente. Eles iam investigar um acidente de trabalho e tal, mas eles não estavam em contato direto, só o pessoal da assistência, que era psicólogo, médico do trabalho, assistente social. Com isso, o fato de fazer grupos e discutir essa realidade, discutir os casos em grupo, né, houve então uma sensibilidade para essa questão do quanto que isso causava um dano emocional, né, e essa escuta qualificada, né, permitiu trazer à tona ideias suicidas, uma série de problemas que eles acabaram relatando a partir de uma confiança que desenvolveram com a equipe. Bom, resultados pós-intervenção, a gente não tinha mais essa ausência de queixas dos reintegrados, eles mudaram o assediador de posto, a empresa começou a cumprir o termo de compromisso, né, teve uma reunião com o jurídico que a gente informou que também ia passar isso para o Ministério Público do Trabalho. A advogada ficou super nervosa quando a gente falou isso, ela falou, mas agora tudo vai para o Ministério Público do Trabalho, porque a gente descobriu que as fundações, quando morre o dono da empresa, essas fundações também são fiscalizadas pelo Ministério Público, então a gente achou que como eles estavam conduzindo a empresa precisava ser participado para o MPT, então isso tudo foi busca que a gente fez, né, num estudo de caso. E a gente também desmascarou uma série de coisas que eles falavam da política de RH, que eles eram super bonzinhos, que eles faziam aquilo, que eles ajudavam. Então, a psicóloga que estava na reunião comigo falou assim, olha só que vocês demitiram um pai de uma criança que é deficiente e que faltava tantos meses para ele se aposentar, e ele chegou aqui arrasado, não sei o quê. Bom, então, começamos a trazer coisas, né, para dizer, olha, vocês não estão fazendo o que vocês estão falando. E a gente pediu para emitir o SINAM, que é uma notificação compulsória, né, que são agravos obrigatórios de se informar ao Ministério da Saúde, como a AIDS, a tuberculose, a dengue, né, então tem coisas, inclusive os transtornos mentais relacionados ao trabalho, que eu gosto muito de falar, né, vocês que são estudantes de psicologia, lá em São Paulo já colocamos no nosso jornal do CRP essa importância do profissional que atende, né, seja no consultório, em qualquer ponto de assistência, que ele atende um caso que o transtorno emocional tem relação com o trabalho, ele precisa informar, porque é a terceira causa de afastamento junto ao INSS e a gente tem poucos dados no Ministério da Saúde, isso geralmente não é informado, vai parar lá na Previdência, mas não chega na saúde. Quando a gente tem posse desses dados, a gente pode promulgar leis, a gente pode mudar algumas coisas, né, exigir mudanças na organização do trabalho de uma maneira mais efetiva, né. Bem, então a gente foi acompanhando, né, esses projetos para os readaptados, as melhorias ergonômicas, e isso também foi feito a partir de monitoramento, essa empresa passou a ser monitorada semestralmente, né. Nós tivemos informação que eles estavam criando uma equipe de apoio psicossocial, com uma psicóloga, uma assistente social, para acompanhar os afastamentos da empresa. Bem, concluindo aí, a gente está vendo que a psicologia tem muito a contribuir para a melhoria desse ambiente laboral, né, já que no trabalho que a gente fica muitas horas da nossa vida, né, acho que a gente fica mais no trabalho até do que com a família, se a gente for ver a rigor, né, a história ocupacional e a rotina de trabalho são fundamentais para uma anamnese, né, entender o contexto de trabalho, esse potencial patogênico, né, o que o trabalho pode estar determinando naquele quadro de saúde que está sendo apresentado. Então, isso é uma fala antiquíssima, né, consta que em 1700 um médico do trabalho falava sobre isso, que era o Bernardino Ramazzini, né. Então, a psicologia cabe onde houver seres humanos, né, a escuta e aprendizado com os trabalhadores é muito importante para a nossa prática, porque então a gente tem a dimensão de coisas que a gente não supunha, porque você entra numa loja, você não imagina o que está acontecendo ali, você vê tudo calmo, tudo tranquilo, e você está longe de saber o que é o cotidiano de trabalho. Isso são coisas que eu fui aprendendo nessa trajetória, né.
E também aprendi isso, bom, o psicólogo também pode ir para a empresa, né, pode fazer fiscalização, que é uma coisa, né, então a psicologia, ela pode atuar nesse micro, né, no individual, e também pode atuar em ambientes maiores, como numa organização de empresa que a gente está falando, né, e também a clareza de que o local do trabalho, ele é um microcosmo que ele vai refletir o macrocosmo. Então, uma pessoa que é machista, ela não deixa de ser machista quando ela cruza o portão da empresa, ou se ela é homofóbica, enfim. Isso tudo convive dentro do trabalho, tudo isso é trabalho para a psicologia também. Então, quando a gente vai cuidar de uma pessoa, né, e ter um olhar integral à saúde, a gente também tem que integrar aqui essas condições de trabalho e renda, tudo que pode estar envolvido na vida e interferindo no quadro de saúde ou doença daquela pessoa. Com relação à pandemia e o pós-pandemia, para finalizar aqui, eu queria dizer que a Covid demonstrou a relevância do local de trabalho e as condições de segurança, né, que quando a gente vê um vírus que contamina e que pode, inclusive, ser letal, né, a gente percebe o quanto o trabalho pode ser arriscado. Só que eu coloquei aqui que existem outros vírus antigos que têm adoecido o mundo, e que contaminam também, que é esse ambiente de pressão, de adoecimento, de injustiça, né, de violência. Então, são coisas que a gente precisa cuidar, né. A Covid trouxe uma questão que é viver no limite por causa do trabalho, porque você tem que arriscar a sua própria vida, né, isso também tem trazido muitas consequências para a saúde mental. Então, tem muito trabalho para nós nesse momento, né, dos trabalhadores de serviços essenciais, não só saúde, mas o cemitério, o transporte, enfim, né, alimentos. A violência relacionada ao trabalho ficou muito evidente, né, porque a gente viu profissionais de saúde sendo agredidos no transporte público, na rua, porque achavam que eles transmitiam vírus. A gente viu a violência dentro do ambiente de trabalho, porque você se obrigado a trabalhar com falta de EPIs, dos coveiros, dos trabalhadores da saúde, né. As mudanças que isso trouxe para o mundo do trabalho, com o teletrabalho, todo mundo trabalhando em casa, as condições da mulher, né, enfim, a violência relacionada ao fato de ficar em casa, a obrigatoriedade do isolamento e a falta de renda, quer dizer, o não trabalho e o adoecimento por isso, também é matéria da psicologia, a gente também trabalha o adoecimento por desemprego prolongado, né, por desesperança, empresas que quebraram, né, a gente viu que São Paulo, por exemplo, tinha cerca de 24 mil bares e restaurantes e 12 mil fecharam, até agosto 12 mil já tinham fechado, né, a inteligência artificial que tem tirado muitos empregos e tantas outras coisas, porque o mundo do trabalho é um mundo dinâmico e a gente tem que se atualizar, né. Então, a gente está numa situação de muitas incertezas, de desamparo social, né, e que isso anuncia uma pandemia de transtornos mentais, né, que a gente precisa se preparar para poder, inclusive, dar conta de cuidar das pessoas no pós-pandemia. Então, assim, eu ressalto a importância, né, que eu quis trazer aqui, de um Sereste trabalhar em rede, trabalhar junto, né, de uma questão do próprio trabalhador, né, de psicologia, o profissional da psicologia, fazer essa construção junto com os trabalhadores e a partir da vivência e do saber deles. Então, eu queria deixar um pouco essa mensagem para vocês. Não sei, desculpe se eu passei do tempo, viu, gente? Muito bom, Eliana, te ouvir, assim como Maristela também, e essa conexão, né, entre as duas falas de vocês, como isso que estava lá nos anos 70, no Ivar Odone, ressoa nessas práticas de psicologia relacionada à saúde do trabalhador de maneira geral, né, nas práticas, né, da saúde do trabalhador, e como a Eliana foi trazendo as questões referentes mais detidamente aos adoecimentos, né, por transtorno mental relacionado ao trabalho. Engraçado, quando Maristela falou, e toda vez que eu tive contato, né, com essas discussões do modelo operário italiano, Fábio fazia algumas falas em algumas aulas, Maristela, e sempre me vinha ali, né, mesmo que isso não tivesse sido trazido, Paulo Freire, e hoje você falou dele, né? E depois, quando a gente também desemboca nas chamadas hoje clínicas do trabalho, a gente vê essa história toda aí, né, como se essas pessoas não, tão objetivamente, em termos de método,
trouxessem isso, mas alguma coisa já estava sendo plantada lá atrás nisso, que veio se tornar as clínicas do trabalho. E aí depois, quando a Eliana fala desse trabalho dela, e a gente se empolga, é uma pessoa inspiradora, porque assim, faz essa rede acontecer, né? Essas articulações, e fazer com que os trabalhadores da saúde também entendam a importância do seu trabalho, chamando os trabalhadores para quem eles voltam sua assistência. Isso que você diz no final, né? A gente talvez não vá tão rápido se for sozinho, né? Avançando, mas a gente vai com mais força. Então, aquela mensagenzinha de esperança ali da Maristela, no final da fala dela, ela encontra potência nessas práticas que a Eliana trouxe para a gente. Pelo menos eu me senti assim, é disso que a Maristela estava falando, e é isso que a Eliana nos mostra, né? E acho que é isso que a gente precisa, um pouco de fôlego para respirar, para seguir, né? Tá difícil, mas a gente há de seguir, né? Flávia, você quer falar? Tem umas perguntas também no chat. Stephanie também. Eu acho que a gente pode também passar para as perguntas, só por Sim. causa, né, do horário, mas Tempo, né? acho que eu me fico contemplada com a tua fala também, porque as duas falas se articulam muito, né? Maristela, ela traz um pouco desse histórico, da experiência dela, do interesse, e aí a Eliana vem e traz essa experiência articuladora, né? Essa experiência da prática. E que sorte também de alguns alunos que estão aqui, que eu sei que estão aqui, terem essa possibilidade. Por exemplo, eu não tive essa possibilidade na minha formação, né? De escutar pessoas com essas referências, de escutar pessoas a partir de outro lugar da psicologia que se ocupa do trabalho, né? Então, acho que é muito importante a gente dizer isso também. A gente pode passar para algumas questões, né? Concordam? Stephanie, Ju? Stephanie, ok? Quer comentar alguma coisa? Não? Acho que sim, eu vi que tem perguntas, né? Isso. Vamos a elas, porque a Eliana e a Maristela têm horários, né? Camila, você quer falar? Porque tem bastante coisa sua aqui. Posso, Flávia, posso falar. Boa tarde, professoras. Muito obrigada pela fala de vocês. Acho que como a Flávia falou, é uma oportunidade única a gente estar participando de um evento com pessoas com tamanha experiência, assim, e do repertório enorme, né? É realmente muito bom poder presenciar isso. A minha dúvida, particularmente, é porque eu venho, na minha pesquisa de mestrado, eu venho estudando um pouco sobre a clínica da atividade, e a professora Maristela, especificamente, falou algumas coisas aí das clínicas de trabalho e tal. Então, eu fiquei pensando no papel, né, da psicologia, dos profissionais da psicologia, diante das situações, das problemáticas do trabalho, e diante do adoecimento psíquico também dessas pessoas que se encontram em situação de trabalho, se seria mais ou menos, quando Leontiev, por exemplo, ele coloca a atividade, o trabalho enquanto atividade humana, né, e aí ele fala de toda uma construção psíquica e da formação humana a partir desse conceito de atividade, eu fico pensando se o papel da psicologia também estaria relacionado ao combate da alienação, essa alienação não só de Marx, mas sim de Leontiev também, que ele fala um pouco do distanciamento entre o sentido pessoal, né, o sentido pessoal do trabalho e o significado social desses fazeres. Eu fico pensando se seria mais ou menos nessa direção. E outra questão que me ocorreu, enquanto as duas professoras falavam, e inclusive essa primeira pergunta eu escrevi durante a fala da professora Maristela, mas se a professora Eliana também quiser comentar alguma coisa, por favor. Outra coisa que eu pensei foi acerca do papel do coletivo nas transformações do trabalho, né, porque eu acho que não só em Marx, mas em outras referências, a gente vê a importância e a potência do coletivo nessas transformações, e se as professoras pudessem aprofundar um pouco os comentários a respeito da importância mesmo do coletivo, e tanto no adoecimento psíquico em situações de trabalho, como das transformações em si. E outra coisa que eu lembrei, né, quando a professora Eliana estava apresentando alguns dados de adoecimento dos profissionais de telemarketing,
Foi esse artigo que a Flávia até colou a referência aí, que, além de todos esses fatores que a professora falou, de carga horária extrapolando, né, o prescrito, mas esse artigo, eu perdi o link dele aqui, mas é que ele fala um pouco sobre, além de tudo isso, como as prescrições que são passadas pelas instituições, pelas empresas do próprio telemarketing, elas são adoecedoras até no script que os funcionários precisam seguir, né? Porque eles falam de, por exemplo, se eu encontro um problema, eu sei como resolver, mas esse problema, essa resolução foge do meu script. Eu sou prejudicado na minha avaliação de desempenho, por exemplo, porque eu não segui o script, apesar de conseguir resolver o problema do cliente que me ligou e que, enfim. Então, até por seguir o prescrito, há um impulsionamento aí nesse adoecimento, porque há uma dualidade, há uma contradição, né, entre o que eu posso fazer, o que eu devo fazer e o que eu acabo fazendo. Então, eu acho que para além de todas essas condições físicas, materiais mesmo, de trabalho, ainda tem essa dimensão do real e do prescrito, que Victor vem falar um pouquinho, né, que acabam impulsionando todos esses aspectos. Acho que é isso, assim, se as professoras pudessem comentar um pouco, e eu agradeço bastante já a oportunidade. Posso começar? Nossa, Camila, você traz tantas questões aí, né? Eu acho muito importantes, né? Não sei se a gente consegue dar conta de tudo aqui, mas, assim, vou começar com a pergunta que você faz quando você traz lá o Leontiev, né? No início, né, nas primeiras reflexões do Odoni, na verdade, ele partia de um novo cognitivismo. Ele até fala isso naquele artigo, o primeiro que eu comentei, que eu traduzi. Mas eles vão, porque eles não tinham ferramentas para poder dar conta daquilo que era novidade, né? Então foram buscar diálogos com vários autores ali. E uma referência, claro, ele menciona o Vygotsky, né, eles têm uma base ali em alguns textos, mas uma referência também importante foi o Gramsci, né, exatamente aquilo que o Gramsci dizia, que mesmo num trabalho mais repetitivo que você tenha, né, persiste ali a consciência daquele sujeito, né, a subjetividade dele está ativa, ele produz conhecimento, ele produz crítica, né, o que acontece é que muitas vezes isso tudo é abafado dentro das empresas. Acho que a Eliane traz exemplos assim que vão contando, né? Quer dizer, o sindicato é banido de dentro das empresas, né? Nas últimas décadas, e tem vários autores que vão estudar isso, né? Porque há um enfraquecimento. Quando eu faço a entrevista lá com o Fulvio Perini, não é porque os sindicalistas resolveram, agora vão deixar de ser combativos, né? Acordei hoje, não estou afim mais. Não é isso. É porque as condições vão mudando, as pressões vão se intensificando, né? A correlação de forças ali, né, vai se modificando. Então, o Gramsci já trazia isso. E aí, quando o Odoni vai pensar ali junto com o coletivo dele de trabalho, né, que o trabalho tem que produzir uma ampliação da consciência, é justamente no sentido inverso do que o capitalismo faz, né, que é para produzir alienação. E ele está dizendo, não, a gente tem que agir agora, fazer uma contra-força para produzir o contrário da alienação. E aí uma coisa que eu fiquei pensando quando a Camila estava fazendo a pergunta, assim, que, né, foi uma grande questão para mim no doutorado, era a alienação dos próprios psicólogos nesse processo, né, que não se davam conta disso, de como vão atuando como uma mão ali, né, e uma cabeça da empresa para promover mais alienação. Né? Então, quando eu falo, olha, o que eles diziam lá da psicologia do trabalho, que era altamente revolucionário, dentro das empresas eu não vejo isso acontecer. Fui lá na Itália procurar, não estava acontecendo lá também. Até porque, se tiver um psicólogo dentro da empresa combativo, a reação da empresa vai ser a mesma que é a reação com o sindicato ou com aquele trabalhador que é sindicalizado. Corre com ele ali. Então, a gente vai ver esses psicólogos aí, quando você fala, né, da clínica da atividade, pode ser outras estratégias metodológicas atuando em outros espaços, né, nos espaços, por exemplo, que a Eliana vai mencionando, né, nos espaços da saúde pública, né, nos espaços das universidades, e aí isso é da maior importância, né, como a Flávia falou, eu também não tive, Flávia, na minha formação, nada disso, eu fui conhecer isso no doutorado,
né? No primeiro ano do doutorado é que eu fui ter contato com essas questões, né? E eu acho que essa nova geração agora, então, já tem uma possibilidade de acesso e a gente espera que possam caminhar, né, produzindo também, a partir disso, intervenções bacanas e interessantes aí. E a questão do coletivo, que a Camila traz, é da maior importância, mas o que a gente vê hoje, se a gente pensa em coletivos de trabalhadores, muito difícil que essa articulação surja espontaneamente ali dentro, por todas as questões que a Eliana mesma deu exemplo, né? A dificuldade de articulação, o nível de intensificação do trabalho, de precarização que vai consumindo as pessoas, na verdade, se a gente pensa hoje no nível de desemprego que a gente tem no Brasil aí, 13%, mais de 13%, né? Sem contar os desalentados, as pessoas estão lutando para manter o trabalho do jeito que der, porque senão é a fome, senão é não conseguir sobreviver. Então, a gente está num cenário hoje muito difícil. Agora, tem outro âmbito que a gente pode fortalecer, sim, esses coletivos, a luta coletiva, que é a articulação que nós vamos fazendo em rede. E eu acho que aí os exemplos que a Eliana traz são da maior potência, né? E aí eu fiquei lembrando de alguns exemplos aqui também. Eu tenho há muitos anos uma parceria com o Sereste aqui em Uberlândia e com o Ministério Público do Trabalho, e a gente tem conseguido produzir coisas muito interessantes. Então, um exemplo, há algum tempo atrás, o Sereste estava fazendo uma vigilância, vou dar um exemplo de um caso específico, né? Estava fazendo uma vigilância nos supermercados aqui da região, a pedido do Ministério Público do Trabalho. Eles estavam investigando questões de saúde e segurança, e daí me chamaram para investigar questões de assédio moral no contexto de supermercado. E daí eu fui com os meus estagiários, então essa articulação da academia com o serviço é muito importante. E aí, num semestre, os estagiários fizeram entrevistas e aplicaram também uma escala de assédio moral, porque a entrevista não funcionava muito bem ali, porque era com o cara trabalhando, o repositor, o estoquista ali, não dava muito certo. E aí a gente levantou as questões do assédio moral e, com base nisso, nós construímos uma mini cartilha de saúde e segurança para trabalhadores de supermercado. E aí foi muito interessante, porque o Ministério Público estava apoiando essa iniciativa, e eles entraram com uma verba de R$8 mil, não, R$8 mil não, acho que era R$20 mil, eu sei que era uma verba de um TAC, um termo de ajustamento de conduta, que eles tinham conseguido, para imprimir 8 mil cartilhas para distribuir para todos os trabalhadores do mercado de Uberlândia. Né? Agora, como é que ia fazer essa distribuição? Aí entra o sindicato fala, não, pode deixar que a gente distribui. E aí o Ministério Público, né, o procurador que estava envolvido com essa atividade, falou assim, nossa, mas olha, vamos fazer o seguinte, vamos chamar as empresas aqui para a gente conversar, porque eu fiz a proposta para ele da gente fazer palestras sobre assédio moral no trabalho, né, nos supermercados, porque muitas vezes nem o assediador sabia que ele estava fazendo assédio, e aquele trabalhador que era assediado também não sabia que aquilo era um assédio, que ele tinha como procurar ajuda. E aí o procurador chamou essa reunião e foi muito engraçado, porque ele chamou primeiro os hipermercados da cidade, né? Uberlândia tem quase 800 mil trabalhadores, tem hipermercados grandes aqui. E eu chego lá para a reunião, a coordenadora do Sereste, quando a gente entra na sala, o povo tudo cheio de terno, gravata, quer dizer, as empresas foram levar todos os advogados, cada um estava um representante da empresa e um advogado do lado, né? Porque o Ministério Público chamou, eles já apavoraram. E aí o tom da conversa foi outro, né? O procurador falou, não, a gente quer fazer uma parceria e tal, a gente está propondo de fazer palestras. Todos toparam. Agora imagina, se eu ou o Sereste chegasse lá, o Sereste ainda tem a prerrogativa, né, da autoridade sanitária, que pode ir lá fazer a fiscalização, né? Mas se a gente chegasse lá, a gente quer fazer palestra de assédio moral, nunca que ia ter esse espaço. A hora que foi o procurador do Ministério Público que falou, todos toparam. E aí foi num outro semestre, outros estagiários, para dentro das empresas, para dizer para os trabalhadores, no momento formal, dentro do horário de trabalho deles, o que era assédio moral, como que devia ser combatido, onde eles podiam buscar ajuda, qual era o telefone do Sereste, qual era o telefone do Ministério Público. Quer dizer, eu acho isso revolucionário, né? Então, se a gente não criar esses coletivos, né, essas articulações conjuntas, fica muito difícil cada um só ali na sua casinha fazer esse enfrentamento. E para o trabalhador sozinho se organizar, fica muito difícil também, né? A gente precisa estar dando esse suporte aí. Bom, acho que era isso, não sei se responderam muitas questões que a Camila trouxe, acho que a Eliana também pode complementar, trazer mais elementos. Não, eu só quero realmente, né, concordar com tudo que a Maristela disse,
E assim, por exemplo, nós tivemos a importância do coletivo hoje, os sindicatos realmente estão muito ameaçados, a gente está sofrendo esse impacto. E estão ameaçados também pela questão da reforma trabalhista, que desregulamentou tudo, né? Então, gente, o que está acontecendo? As pessoas estão sendo pessoa jurídica, né? Eu sou a minha própria empresa, tal. Eu acho que a gente tem que ver novas estratégias, a gente vai ter que pensar. Então, aqui em São Bernardo, por exemplo, uma coisa que a gente potencializou a questão do coletivo, a gente criou essa frente de enfrentamento, prevenção e enfrentamento à violência no trabalho. Nós reunimos 9 sindicatos, a pastoral operária e um departamento da Prefeitura de Segurança Pública que trabalhava com políticas preventivas, que chamava Cultura de Paz. Então, eles tinham uma atribuição para os territórios que tinha mais violência na cidade. Então, eles faziam várias coisas. E aí, eles acharam interessante a parceria conosco, e nós começamos a falar sobre trabalho decente, por exemplo, para o adolescente aprendiz, que eles tinham um projeto com adolescente aprendiz, eles convidavam os sindicalistas para falar sobre a experiência do que era ser sindicalista para esses jovens aprendizes, quer dizer, antes de entrar no mercado de trabalho, já ter uma noção do que é esse mundo, né? E aí, enquanto frente, a gente elaborou aquele folder sobre assédio moral, a gente fez várias campanhas, né, no rádio comunitária, cada um na sua categoria, porque eram categorias diferentes, construção civil, metalúrgico, químico, bancário, bom, aí tinham várias categorias, né? E aí, conseguimos o financiamento do MPT de quase 40 mil reais para fazer os Busdor, né? Então, o Busdor falava sobre assédio moral, sobre doenças e acidentes. Então, isso foi uma maneira de potencializar a força dos trabalhadores. E era muito interessante a interação entre sindicatos, que, por exemplo, o Sindicato da Construção Civil, imagina o que é você trabalhar por obra, né? Enfim, você tem um fluxo de trabalhadores que é itinerante e tal. O metalúrgico não, ele tem a Ford, a Volkswagen, a Scania, ele tem né? E aí, o pessoal que era novato, né, no Sindicato da Construção Civil, ficava bobo de saber que eles reuniam não sei quantos mil trabalhadores. Não, mas esse 1.000 e pouco que a gente está resolvendo, aqui 5 mil trabalhadores não é nada, porque agora a gente não está no momento principal ainda da campanha. Então, eles iam aprendendo entre si, discutindo como que era a organização no local de trabalho dos metalúrgicos e como é que eles podiam fazer. Então, foi uma coisa bastante interessante no sentido de juntar vários coletivos e que a violência em relação ao trabalho é uma coisa também transversal. Né? Então, é isso, tem assédio moral em toda a categoria, né? Tem essa questão da pressão por meta, etc., em toda a categoria, né? Tem a homofobia em toda a categoria. Então, a gente podia juntar um pouco essas coisas. Então, acho que hoje a gente tem um desafio com a informalidade. Eu penso que a gente tem que estar cada vez mais próximo da estratégia de saúde da família, por exemplo. Com o avanço do teletrabalho, então, talvez o agente de saúde que vai chegar lá e vai ver aquela mulher que está com as crianças, lavando roupa, com computador, enfim, com todas as coisas que ela está vivendo, que ela está adoecida por aquela realidade, muito mais do que nós, Sereste, muito mais do que sindicalista, porque está desregulamentado, né? O Clemente Ganslust, outro dia eu vi uma live com ele, que ele disse que no Japão tem uma doença que já chama o estresse do celular, porque como é o trabalho intermitente, a pessoa fica esperando a ligação, porque está pagando por hora, né? Então, veja, são essas situações que nós vamos ter que nos preparar para lidar a partir de agora. E aí eu acho que o coletivo tem que ser outro, tem que ser os movimentos sociais, essa integração com a rede de saúde. Eu penso que a gente tem outros desafios, né? E na questão do sentido do trabalho, eu penso que quando a gente também está vendo o avanço da inteligência artificial, né? O que tem acontecido? Eles têm sido muito hábeis em criar máquinas que vão substituir coisas que os humanos fazem, né? Então, um exemplo que eu vi dessa live era que no sistema previdenciário norte-americano foi encontrada uma falha num atendimento num atendimento para um negro. Foi percebido que tinha uma distorção. Então, o pessoal foi lá e percebeu aonde naquele atendimento mecânico, lá, artificial, tinha falha numa pergunta que dava distorção relacionada à discriminação e ao preconceito. Então, em alguns
segundos, eles consertaram aquela pergunta e aquela máquina replicou aquela informação para todas as máquinas, e aquele problema, né, de racismo estrutural que estava acontecendo naquela instituição deixou de acontecer em questão de minutos, coisa que nós conhecemos aqui no Brasil, quantas centenas de anos nós estamos lutando com relação à extinção do racismo e do racismo estrutural. Então, nós estamos diante de um momento transitório, mas que nós vamos chegar numa fase que não vai ter trabalho para todo mundo. E aí, o sentido da atividade, né? Agora, que atividades, que outras atividades que fazem a vida, porque nós somos doutrinados a trabalhar o tempo todo, e até se sentir culpado quando não tem trabalho. Né? Então, aquele direito à preguiça, né, que foi escrito lá em 1800 e não sei o quê, acaba ficando muito atual. E nós, profissionais aqui, né, das humanas, e em especial da psicologia, acho que vamos ter que trabalhar um pouco com isso. Né? E aí, falando sobre o script, né, que a Camila comentou, quer dizer, nós estamos sendo robotizados, né, porque nós não podemos ser nós mesmos, isso é muito deletério para a saúde, né, porque você não pode dizer coisa nenhuma, se você disse, você fica perseguido, como uma moça dizia para mim, o cliente me chamou de burra, eu disse, não, eu não sou burra, o senhor que não está entendendo, mas se a minha supervisora entrasse naquele momento e escutasse essa resposta, era advertência na certa. Sabe, então, isso é muito, tem muita literatura, né, para a gente falar sobre isso, mas é muito terrível, é coisificar o humano. E outra coisa, Maristela, só queria dizer para você, assim, eu fiquei, assim, impressionada, quer dizer, você fazendo traduções de textos tão antigos que não nos chegaram, né, e isso é tão contraditório, num mundo tão globalizado, de uma comunicação, de WhatsApp para lá e para cá, nossa, sabe, me dá uma tristeza quando eu vejo isso, né. Eu trabalho com a professora Edith Seligman e a gente também estava traduzindo livros que ela tem do francês, né, de 2008, da Marie Pézé, alguns textos e tal. Poxa, mas 2008, né, daqui a pouco já vai fazer 20 anos, sabe? É muito doloroso. Agora eu fiquei muito feliz de saber que tem essas traduções que a gente pode acessar, e agradeço. Professoras, a gente tem mais 2 perguntas, aí eu vou fazer o seguinte, vou ler as 2 perguntas, depois a gente passa para vocês, a gente faz um comentário final e terminamos. Pode ser assim? Isso. Uma pergunta, as 2 perguntas, na verdade, são mais situadas na fala da professora Eliana, mas eu acho que também Maristela pode comentar, caso queira. Posso estar falando errado, mas Andrea, falei certo? Acho que falei certo. Andrea Lucas, que ela pergunta o seguinte, professora, existe a Política Nacional da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, criada em 2012, que em seus pressupostos aborda a necessidade do cuidado de modo transversal da saúde do trabalhador, e aí ela pergunta, quais as barreiras a serem ultrapassadas para que de fato ocorra a implementação desse cuidado, dessa política, e como avançar para além da instrumentalização dos profissionais de saúde. E aí ela agradece as contribuições das 2 professoras. Eu acho que você falou um pouco, não foi, professora, dessa questão da própria informalidade como uma barreira, mas talvez, se a senhora quiser aprofundar um pouco mais sobre isso. E a outra questão é da Caroline, ela fala que para ela não ficou tão claro quem e como o psicólogo deve comunicar sobre os adoecimentos mentais decorrentes do trabalho. Acho que são essas 2 perguntas. Eu vou começar, então. Olha, eu vou dizer uma coisa, tem uma coisa central, né, que atrapalha muito nessa transversalização, que é o gestor e a compreensão que o gestor tem disso. Por quê? Quando eu digo para vocês, a gente começou a fazer apoio matricial em 2011, né? 2011 que a gente começou a fazer apoio matricial, foi porque a gente tinha uma secretária de saúde que tinha feito mestrado em saúde do trabalhador, né? E já existiam outros apoios matriciais na rede, e a gente não tinha começado. Ela falou, não pode, tem que começar, e nós começamos, entendeu? Quer dizer, a gente doido para começar, e a gente começou, e eu saí eu saí no comecinho, no final de 2012, né, a gente tinha 20 UBS, a gente já tinha conseguido fazer em 11, no sentido de criar um vínculo, né, de fazer uma referência e tal.
Quando eu cheguei em São Bernardo, então tinha uma política de educação permanente em saúde, onde a gente se reunia em territórios. Então, eu era facilitadora de educação permanente. Então, o território de saúde era composto de, por exemplo, 3 UBSs, uma UPA, assim, eram 9 UPAs, e por isso era dividido em 9 territórios, né? É um município mais ou menos do tamanho de Uberlândia, Maristela, 820 mil habitantes, mais ou menos, né? Então, eram 9 UPAs, e aí tinha o CAPES daquela região, tinha... Então, quando a gente sentava para se reunir, a gente discutia a lógica daquele território, os problemas daquele território. A gente passou um território discutindo, por exemplo, 3 meses sobre... 3 reuniões seguidas sobre suicídio, né? Porque tinha um problema de fluxo. Uma médica chegou a falar assim: olha, eu saí do consultório e peguei a pessoa e fui na rua de baixo que ficava o CAPS e fui levar pessoalmente a paciente no CAPS, porque eu fiquei morrendo de medo do que ia acontecer se ela ia chegar no CAPS, e era uma menina que tinha tentado suicídio. Bom, só para dizer para vocês que, então, se a gente não tem essa permissão da gestão central, a gente não consegue, a gente até tenta, mas aí fica assim, na vontade de cada profissional, a coisa não viraliza, não capilariza, a gente tem que capilarizar, né? Então, a gente precisa disso, e aí isso foi muito significativo nesses 4 anos de São Bernardo, porque a gente conseguiu, por exemplo, fazer apoio matricial de câncer relacionado ao trabalho no hospital de oncologia, né? A gente conseguiu ir para todos os CAPs, a gente conseguiu, por exemplo, chamar os hospitais, porque assim, a vigilância em saúde, a equipe de vigilância, ela já chama anualmente os hospitais da cidade para fazer um arrazoado de tudo que foi encontrado, porque quando a gente fala que todo mundo usa o SUS, né, quer dizer, o melhor hospital de São Paulo é o Einstein, então eu posso, por exemplo, ter um convênio que dá direito ao Einstein, e eu penso que eu não uso o SUS, mas eu uso, porque para o Einstein poder habilitar uma UTI, ele precisa de uma fiscalização da vigilância sanitária. A hemodiálise, o sangue, tudo é verificado e analisado pelo SUS, então tudo passa pelo SUS. Então a fiscalização, a vigilância sanitária, anualmente chama os hospitais, então a gente passou a fazer coro, a integração da vigilância, quer dizer, tem a sanitária, epidemiológica e tal, e tem a da saúde do trabalhador. Então, a gente começou a falar com os hospitais sobre o que era isso. Por conta disso, eu acabei indo no hospital psiquiátrico da cidade, que atendia todos os convênios para falar, então, dos transtornos mentais relacionados ao trabalho. E aí eu já respondo um pouco, né? Quer dizer, para além disso, o que a Flávia falou também, né, essas barreiras que você tem, que são para além da rede de saúde, que é para a sociedade, que nós temos outros canais, né, para a gente falar sobre o que é, porque todo mundo trabalha, quem está na igreja trabalha, quem está no movimento por moradia trabalha, então veja, o trabalho, ele está em todos os lugares, né. Sobre os transtornos mentais relacionados ao trabalho, gente, é uma luta, né, árdua, porque assim, existem 11 agravos que são de notificação compulsória, ou seja, é obrigatório. Se você pegar o Código Sanitário, que é um código que fala quais são as leis sanitárias, por exemplo, nós estamos numa crise sanitária. Então, hoje, alguém que atendeu um caso de Covid e não informou ao Ministério da Saúde, é uma infração sanitária, e ele pode sofrer uma sanção, uma punição por isso, né? Agora, todos os dias, as pessoas atendem acidente de trabalho, transtorno mental relacionado ao trabalho, perda auditiva, induzida pelo ruído do trabalho, e ninguém notifica, e ninguém sabe. Aí você fala, você conversa e tal. Então, eu hoje não trouxe nessa apresentação, geralmente eu trago até a ficha, né, do SINDAM, que é esse modelo. Você pode acessar, por exemplo, a portaria 205 de 2016. Hoje ela está consolidada dentro de uma outra, mas se você quer pegar a portaria que fala de transtorno mental, então tem ela lá. E você vai acessar a ficha, é uma ficha que você vai ter que fazer a caneta, porque não dá para fazer no sistema. Para pôr no sistema tem que chegar na vigilância, a vigilância tem uma senha específica que o Ministério da Saúde dá para informar aonde está acontecendo. Isso é um dado sigiloso, não vai implicar que nem o trabalhador vai ficar sabendo, nem a empresa vai ser multada por isso. O que a gente quer saber é como adoecem, como morrem os trabalhadores. Isso também está na portaria. Faz parte da função do Serestes conhecer o perfil epidemiológico da sua região, da região que ela está atendendo. Então, se eu sei como morre, como adoece, eu posso fazer uma ação em cima disso, né? Aqui no ABC, essa coisa de que muda de gestão é muito ruim. Por exemplo, a gente
se fechou no final de 2016 para pensar como que todos os municípios iam trabalhar a questão do acidente de mãos, porque o que mais acidenta é amputação, é fratura, é corte, é mão, e a mão é super incapacitante porque ela faz 80% das nossas atividades sozinha. Então, por exemplo, existia uma maneira, a gente fez um planejamento de envolver empresas, o financiamento do BNDES, sabe? Todas as condições para que as empresas pudessem adequar e acabar com esse negócio de acidente de mão, porque é muito triste, né? Eu atendi mulheres, assim, que tinham problemas de autoestima profundo porque perderam o dedo, né, uma que perdeu 3 dedos, e sendo que ela ia pedir a conta no mês seguinte, porque ela ia ser cabeleireira e ia trabalhar em casa para cuidar dos filhos. Então, são dores, gente, dores profundas, entendeu? E aí, eu acho que a gente tem que saber o que acontece, e a gente, como psicólogo, tem essa responsabilidade, né? Então, eu acho que vocês podem acessar pelo site do CVS, também de São Paulo, né, Flávia? Acho que se você puder, eu quero parabenizar vocês pela rapidez, né, com que vocês estão colocando todas as informações aqui, muito bom. Então, também eu posso passar depois isso, a própria ficha, o instrucional de preenchimento, que não é nada complexo, tá? Mas muito importante que vocês que estão iniciando na carreira possam dar essa contribuição também. Ok, Eliane. Posso só completar rapidinho? Fala aí, eu acho que importante demais tudo isso que a Eliana traz, eu acho que eu acrescento a questão da formação, nos 2 casos, né, a formação nossa mesmo, porque no serviço, uma barreira, claro, os gestores, se o gestor não quer, a coisa já fica parada ali, mas às vezes, se os psicólogos ou os trabalhadores, né, do serviço nem têm o conhecimento, eles não têm nem como questionar ou pressionar esse gestor, né, então eu lembrei de um caso de uma psicóloga que eu conheço, trabalhava 20 anos no PSF, e eu fazendo uma entrevista com ela, perguntei sobre adoecimento do trabalho, ela olhou para mim com uma cara, como se eu tivesse perguntado se a Lua é azul, se Marte, né, que horas que sai o ônibus para Marte. Ela falou, o quê? E aí eu fui conversando, explicando, ela nunca tinha ouvido falar de Sereste, né? E quando aí eu reformulo a pergunta, eu falo, olha, você lá, como psicóloga, né, do Programa de Saúde da Família, você percebe alguma coisa que tem a ver com o trabalho? Ela parou e falou, nossa, agora que você falou, quando eu trabalhava na unidade tal, tinha muitos casos que chegavam que era do frigorífico X que fica ali no bairro. Quer dizer, se tivesse a informação, quantas articulações poderiam ter acontecido a partir dali, né? E que não tinha. E a mesma questão em relação ao nexo, né? Em relação, desculpa, à notificação, também um projeto que eu tenho de extensão, que é um curso de saúde do trabalhador, onde é para estudantes, mas também para profissionais, cansei de ver profissionais do serviço falando, nossa, mas notificação compulsória, mas eu tinha que notificar transtorno, nossa, um estresse, um transtorno de estresse pós-traumático, que eu acho que veio do trabalho, é de notificação compulsória. A pessoa não sabia disso, né? Então, acho que são aspectos muito importantes que a gente tem que resgatar aí na formação dos nossos alunos. Muito bom, Eliana, Maristela. Flávia, você quer falar alguma coisa? Gente, estamos nos encaminhando para finalizar nossa atividade. Mais uma vez, agradecer a presença de todos vocês aqui, das professoras, né, com essas contribuições tão relevantes, dessa história e desse presente, né, desta luta, né, que é a saúde do trabalhador, que é a nossa saúde também. Às vezes eu estou falando em sala de aula, eu fico assustadíssimo, e eu vou compartilhar com vocês, com alunos de psicologia que não se enxergam como trabalhadores. Eles acham que vão ser outra coisa. Enfim, esta é a nossa luta, né, meninas? Muito obrigado, viu? Muito obrigado, e todos os presentes. Flávia, esteja à vontade para encerrar também. Professora, só uma pergunta, professora Liana, porque eu estou aqui também tentando colocar, professora, a portaria. E a portaria é de 2016 ou 2006? Eu não tinha... É 16, 205 de 2016. Vou colocar aqui para o pessoal também acompanhar, que define essa lista, não é? Pronto, já coloquei aqui também. Professora Maristela, muito obrigada. Professora Liana, muito obrigada. Acho que, como Juliano já colocou, é importantíssimo para a gente. Eu acho que, para mim, é uma aula. Eu estava muito, muito alegre e estava muito contente de poder ter esse momento com vocês e superou qualquer expectativa. Muito obrigada pelo aceite do convite e por trazer tanta coisa para a gente pensar, tanta coisa para a gente
conseguir também ter o gostinho de se movimentar, de agir, de começar a pensar esses movimentos como psicólogos e como futuros psicólogos. É isso, acho que podemos encerrar por aqui. Se vocês tiverem algum comentário, professora Liana, professora Maristela, fiquem à vontade, mas acho que é por aqui que ficamos. Eu quero agradecer a oportunidade, né, e dizer do prazer que eu tive de conhecer a Maristela, viu, e das coisas que vocês estão fazendo aí em Uberlândia, muito bom. Eu acho que a Renast, né, que é uma rede nacional de saúde do trabalhador, às vezes carece de se integrar, né, de trocar essas experiências, e é muito gostoso quando a gente sabe, né, isso anima muito a gente. Então, eu quero agradecer a atenção de todos, viu, e dos alunos, né, especialmente que estão aqui, tentando entender isso que a gente está falando, né, mas foi um prazer estar com vocês, muito obrigada. Obrigada, professora. Também quero agradecer, foi ótimo, acho que a fala da Eliana é tão rica, falar, por que ela está lá tão longe, se estivesse aqui a gente podia fazer tanta correria legal, mas quem sabe agora tudo está sendo à distância, né, a gente não consiga aí, né, fazer outros projetos. Agradeço, Juliana e Flávia, e a todo mundo que estava aí, obrigada. Tchau, gente. Obrigada, bom final de semana para todos vocês, todas vocês também. Tchau, tchau. Até a próxima, né? Bom final de semana, pessoal. Tchau, tchau. Na próxima, a gente vai falar sobre o trabalho em casa, né? As intermitências de trabalho em casa. Esse é o tema do nosso próximo encontro, que é na última sexta-feira de outubro, tá bom? Um abraço a todos e a todas.